Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Dudu Ceroni e estamos começando a gravação do segundo episódio do Papo Acústico com o Dudu Ceroni, o meu podcast que já é um sucesso aí. Eu digo um sucesso porque, cara, a gente tem que fazer as coisas, então eu sou um cara que tenho essa dificuldade de tirar do papel e tô muito feliz com esse projeto. Hoje estou recebendo um cara que eu admiro muito, que já faz um baita trabalho na música. É um cara que, assim, musicalmente dispensa comentários, como pessoa também dispensa comentários. É um cara que eu não sou tão próximo, assim, de falar todos os dias, mas a gente sempre teve uma relação muito cordial, uma sinergia muito massa. Temos histórias aí, até pro São Paulo, a gente vai contar durante aí. Uma história bacana. Enfim, esse cara é o Dudu Machado. Ele faz um baita trabalho há anos na noite pelotense. Hoje ele tá alçando voos maiores. Ele trabalha em São Paulo. Eu vou deixar ele se apresentar, mas o cara é multi-instrumentista e vai ser um baita bate-papo. Seja bem-vindo, Dudu. Fala pra nós aí, te apresenta, fala um pouquinho da tua história e vamos começar esse papo aí, sem muitas regras, aí, sem muito roteiro. Massa demais. Du, obrigado pelo convite. Vicente, muito massa estar aqui. Du me apresentou de um jeito que eu fico até vergonhado, mas, cara... É basicamente isso, né? Sou aqui da cidade, sou músico e atualmente moro fora de Pelotas, já tem alguns anos, moro em São Paulo. Fui pra lá por causa da música. Mas enfim, sempre que eu posso volto pra cá pra visitar a família, namorada, amigos, matar a saudade da cidade, renovar um pouquinho dos hábitos, buscar uns pacotes de erva, porque é difícil de encontrar lá em São Paulo. Mas é isso, cara. Feliz demais em estar aqui, pra gente poder fazer um barulho, tomar um café e trocar uma ideia. Cara, te agradeço muito por ter topado a empreitada. E eu sei que a tua agenda é corrida, né? Porque tu fica nesse trânsito aí, São Paulo. Já vou aproveitar pra te fazer uma pergunta, cara. Teve um dia que a gente gravou um podcast, acho que foi ano passado, aí tu disse, cara, cheguei de carro agora, tu faz esse trânsito de carro, às vezes tu faz avião, ou depende da situação, se tu tem agenda, né? Pra quem não sabe, o Dudu toca com o Estema, ele vai falar dos projetos dele. Né? Então, como é que tu faz esse trânsito aí? Que é uma distância, né, cara? É um pouquinho. Cara, eu já fiz essa loucura de fazer de carro algumas vezes. Uhum. Não aconselho, não recomendo. Porque dá, cara, umas 20 e poucas horas. E assim, eu fiz algumas vezes já direto, né? De parar, assim, num beira de estrada, parador, assim, tomar café, esticar as pernas e seguir viagem. Nessa ocasião que nós gravamos, acho que foi um podcast da Chicago, inclusive, né? Foi, exatamente. Finalzinho do ano passado. Isso. Eu desci para uma sequência de clínicas de bateria, de workshops de batera que eu vim fazendo. Fiz em São Paulo, Santa Catarina, fiz em Porto Alegre e tinha um em Pelotas. Aí, como eu resolvi descer com vários equipamentos, e como eu ia descer parando, tinha algumas pessoas que eu queria visitar no meio do caminho, amigos, familiares. Eu acabei descendo de carro. Foi uma viagem que levou alguns dias. Cara, eu vou passar o programa inteiro batendo esse negócio aqui. Vou bater os passos pra trás. Aí eu desci de carro. Por conta disso. Mas atualmente eu sempre venho de avião. Porque, cara, financeiramente não compensa e também é muito estresse, né, sabe? É muito cansativo. A menos que seja, que nem eu falei, pra ir parando. Às vezes eu venho pra ficar em Santa Catarina, onde eu tenho familiares, tenho muitos amigos, já morei um tempo lá, antes de mudar pra São Paulo. Então, aí quando é nessa situação, eu desço de carro. Show. Porque aí, né, eu consigo descer com a prancha, eu consigo descer com mais tranquilo, calma, não tem que ficar preso a horários de saída, de chegada, de viagem. Eu digo pra todo mundo, né, cara, pós Porto Alegre, ali a estrada já é muito melhor também, né? Tipo, a estrada, fazer esse trajeto até Porto Alegre melhorou, né? Melhorou bastante. Comparado ao que era, Melhorou né? bastante. Mas eu te pergunto assim, quando tu vem de avião, tu vem direto Pelotas ou tu faz Porto Alegre mais ônibus ou carro? Às vezes eu desço, é muito raro eu vir pra Pelotas Direto. Porque normalmente eu chego aqui já com compromisso de alguma apresentação aqui em Pelotas. E aí os voos pra cá tem menos horários, né, disponíveis. Tem menos ofertas de voo. Então acaba que eu chego num horário que eu não consigo tocar. Daí normalmente eu desço em Porto Alegre e venho. Mas depende de cada ocasião. Perfeito, cara, perfeito. Eu já conheço a tua história um pouco, né? Tu participou do DDD, um outro podcast feito aqui. É importante, né, pessoal? Acabei apresentando, esqueci de falar que nós estamos gravando no estúdio Topcast, o meu estúdio em parceria com o Vicente. Agradecer o Vicente que está fazendo toda a operação técnica aqui para nós. Vicente. Né? Sem palavras. E, cara, então vamos começar mais ou menos do começo, né? Eu já conheço um pouquinho da tua história. Tu falou que a tua mãe tocava um pouco, né? Tu tinha essa questão da influência da música em casa, né? Eu também tive isso, cara. Não tinha nenhum músico, assim. Meu pai arranhava um violão, mas sempre gostou muito de música, sempre fui muito influenciado.
Mas, cara, conta um pouquinho da tua história, assim, como tu começou. Fica bem à vontade pra galera saber a tua Beleza. trajetória aí. Eu vou tentar enxugar o Resumir. máximo possível. Cara, então, eu comecei... Meu primeiro contato com a música, assim, que eu me lembre mesmo, que me impactou, foi quando eu era muito novo. Provavelmente devia ter uns 3, 4 anos, talvez um pouquinho mais. A minha mãe é professora de geografia, jornalista também. E ela tocava aos finais de semana como hobby, como segunda profissão, tocava em bares. Eu nunca pude assistir ela, porque eu era muito novo. Mas eu assisti ela ensaiando em casa. Ela tocava acompanhada de um amigo dela, também professor de geografia. Que depois veio a ser meu primeiro professor de violão, o Sabino. Bacana. Grande amigo da família, um queridíssimo. E aí o repertório deles era basicamente MPB, né? Tocavam Elis, Gal, Caetano, Chico, Gil e por aí vai. E lá em casa sempre teve muita música, assim, sabe? Tinha a coleção de discos da minha mãe, dos meus avós. Eu fui criado com os meus avós maternos e com a minha mãe. E eu já tinha eu tinha 3 discos. Eu tinha a trilha sonora do Saltimbancos, do musical. Eu tinha um disco de músicas folclóricas de festa junina. E eu tinha um disco da Sandy Júnior. Essa era a minha coleção. E aí depois eu ganhei um da Xuxa. E, cara, era incrível, assim, pra gente que... Eu peguei o finalzinho dessa época, né? Agora, claro, voltou. Tu nasceu em que ano, Dudu? Eu sou de Só pro 92. pessoal, 92. 92. Eu faço 31 anos agora, final do mês. Mas a gente pegou essa transição... Tu tem também essa mesma Eu nasci em idade? 95, sou um pouquinho mais novo. mais Eu tenho novo. 28, faço 29 ano que vem. Eu Talvez peguei tu não depois. tenha pego. O Vicente acho que tem 31, Tem né? 31, Então, talvez o Vicente concorde comigo. A gente pegou aquele finalzinho da transição ali, aliás, a transição, né? Do disco pro CD. O CD. Então, assim... O disco eu já não peguei tanto, eu já peguei mais o CD mesmo, assim. Exatamente. Peguei um pouco, mas assim, não de cara parar e ouvir, assim, não tive essa... Infelizmente. E era diferente, porque hoje em dia tudo bem, existem, né? Hoje em dia o disco voltou muito forte, né? As fitas também, exatamente, no carro, né? Só que era diferente a relação, porque hoje em dia a gente coloca o disco muito mais como uma coisa saudosista, muito mais, principalmente quem já teve esse convívio Às vezes anos atrás. Às vezes o cara compra o disco pra ter, né? O CD, o disco, tipo, o cara ter ali o encarte. Exatamente. Tipo, nem vai ouvir pelo disco, aí tu vai escutar no Spotify. Tipo no um YouTube, souvenir. sei lá. Exatamente. Né? Mas antigamente era a maneira como se consumia música. Era a forma, né? A internet, né? Enfim. O acesso era diferente aqui, principalmente no Brasil. Então, assim, a minha relação com a música sempre foi muito, muito próxima nesses 2 pontos. Ouvindo música e parando pra ouvir mesmo, sabe? Diferente de hoje em dia que a gente coloca uma música e vai fazer qualquer outra coisa. A gente colocava um disco, parava, olhava o encarte. E assistindo a minha mãe ensaiando aos finais de semana em casa pra tocar nos bares e tal. E daí um dia eu tava com um amigo meu de colégio, um grande amigo meu, Gabriel, e a minha mãe e esse amigo dela, o Sabino, foram tomar um café na cozinha e deixaram o violão dele na sala onde eles ensaiavam. E eu pedi pro Gabriel ficar espiando os dois no corredor pra quando eles voltassem ele me avisar, e eu peguei o violão escondido pra tentar tocar. Obviamente não saiu nada daquilo ali, né? Só saiu barulho. Só que aí a minha mãe voltou e me viu com o violão. Não deu tempo do Gabriel me avisar. Só que óbvio que ela não ficou braba. Sim. Né? Ela achou aquilo muito faceira, legal, claro. ficou feliz. Claro. E aí já viu o interesse que eu tinha pela música. Disse, pô, não foi algo... Tanto que eu peguei escondido, não foi uma coisa forçada, uma coisa incentivada pela família. Foi muito pelo contrário, né? E daí em diante eles sempre me incentivaram, minha família, meus avós e tal, sempre me incentivaram. Ela tinha um violão em casa que era herança de família. Ela tocava em Tu grupo tinha jovem. quantos anos nessa época? Eu tinha uns 4, 5, eu 4, acho. 5. Ela tocava em grupo jovem quando era muito Aquela nova época também. que o violão é maior que o cara, assim, né? O cara pega até Até hoje o violão é um pouquinho maior que eu, né? Eu comprei esse pequenininho aqui pra parecer Pra que parecer não que tu E, cara, aí eu comecei a tocar, comecei a fazer minhas primeiras aulas ali, com o próprio Sabino, esse amigo dela. Fazia aulas com as revistinhas também, não sei se a galera vai lembrar de disso. cifras ali. Exatamente, né? Eu Tinha as peguei um revistinhas pouquinho que a disso. gente comprava nas bancas, que elas tinham iniciante, intermediário e avançado. Iniciante era só acorde gavetão mesmo, maior, menor e é isso. Isso. Aí depois intermediário e avançado começava já pestana, começava com acorde com sétima, com nona, as inversões e tudo mais. E eu nunca cheguei no intermediário, na época. Eu ficava só nas iniciantes. Mas, cara, aquilo ali abriu pra mim, assim, um outro universo, sabe? Eu sempre fui um cara muito introspectivo, muito envergonhado. E aí, através do instrumento, eu comecei a achar alternativas de me expressar melhor, de me entender melhor. E, enfim, a música me acompanhou e segue me acompanhando. Mas me acompanha durante
vários processos, assim, de transição, né? Na pré-adolescência, adolescência, puberdade, aquela coisa toda de descobrir o mundo, de se descobrir. Aquela fase complicada, assim. De dúvidas e tudo mais, sabe? A gente fica mais fechado, às vezes, no nosso próprio mundo, sem saber o que tá acontecendo, onde que é o nosso lugar. E a música sempre foi essa companhia pra mim. Obviamente, na época, eu não tinha essa ideia de ser uma profissão. Era só uma coisa que me rodeava diariamente, Te que eu fazia era muito bem, apaixonado que por aquilo. acompanhava a tua vida ali naquele... Exatamente. Aí, com uns 8, 9 anos, mais ou menos, eu já tocava um pouquinho, tinha uma noção. Depois de um tempo, eu ganhei uma guitarra. Enchi tanto o saco, comecei, na época eu já estava ouvindo por influência, assim, por acesso, né, de pessoas, de tios, pessoas da família, irmãos mais velhos, de amigos. Comecei a ouvir metal, depois comecei a ouvir rock, clássico, e aí queria ganhar uma guitarra, aí enchi o saco, ganhei uma guitarra. Continuei fazendo aulas, na época eu fazia aula já com... Aí tinha um pouquinho mais, né, de rotina de estudo, entre aspas. Sempre fui meio vagabundo, meio preguiçoso, mas já tinha uma rotina, assim, de E nesse prática. momento que entra a guitarra, tu trocou de professor ou aquele professor de violão do início, ele... Não, já não dava era mais com o guitarra, já era Sabino. outro. Já não era mais com o Sabino. Eu passei por alguns professores, por algumas pessoas, mas sim, tudo coisa muito pontual. Mas não era ficava escola muito de tempo. música ou eram professores particulares? A na maior tua parte casa? das Como é que vezes era? particulares. Particulares? Eu cheguei a Aham. tentar fazer um tempo de escola de música, só que aí isso veio um pouquinho depois. Eu estudei um tempo na Haas. Na raça, aham. Só que, inclusive, beijo pro Sulimar, se ele estiver assistindo. Eu cheguei a fazer algumas aulas lá também. Só que assim, foi muito engraçado porque eu tinha... Isso aí foi quando veio a bateria já. Eu fazia aula de bateria, aula prática, e aí em paralelo a minha mãe me colocou em aula de partitura, que aí era um grupo. Cara, eu acho que eu fui, quanto muito, a 2 aulas. 1h30 talvez, de partitura. Porque eu queria Achou tocar, chato? né, cara? Eu achei insuportável. Me arrependo, inclusive. Mas, porque depois de velho o cara tem que correr atrás Sim, do tempo aham. que passou, né? Na época eu não tinha noção, eu só queria tocar, né? Tava ouvindo Sabá, Nirvana, Rush, enfim. Show. Eu queria, cara, queria sentar na bateria e tocar. Não sabia que aquilo ali era importante. E daí eu parei de estudar. Mas enfim, a bateria entrou na minha vida de um jeito muito esquisito, assim. Porque geralmente as pessoas falam, eu fui num show, eu vi alguém tocando, eu vi não sei o quê. Eu tava em casa, minha mãe tava tocando. Eu tava com os meus avós estavam deitados, já dormindo. Eu tava na sala vendo um filme. E tinha um filme, acontece a mesma história no DDD. Aham. Tava vendo um filme que chama Quanto Mais Idiota Melhor. Eu não lembro o nome original do filme, em inglês. Que são basicamente 2 caras roqueiros, o Garth e o Wayne. E aí eles têm um programa de televisão que fica no sótão da casa, no porão da casa. Chama Mundo de Wayne e tal. Aquele estereótipo de roqueiro, cabeludo, Sim. boné, enfim, roupa rasgada, camisa de banda. E aí o Wayne é o cara descolado, o cara engraçadão, o guitarrista, vocalista da banda. E o Garth é o cara Frontman introspectivo. Exatamente. Aham. Óculos, sempre fechado, sempre na dele, fala Mais tímido. baixinho, sabe? Envergonhado, poucas palavras, meio esquisito. E eu sempre fui esse cara. E daí tem uma cena que ele chega numa loja, o Wayne vai pegar uma guitarra, vai tocar. E aí corta a cena, tá o Garth, tem uma bateria gigantesca, uma Yamaha branca, eu lembro perfeitamente, assim. Gigante a bateria, monte de prato, aquela coisa anos 80, assim, sabe? E aí ele senta na bateria, começa a tocar e faz um solo de bateria. E aí, cara, aquilo ali me chamou a atenção, porque aquele cara introspectivo, envergonhado, ele transborda, sabe? Ele consegue demonstrar a personalidade dele, muita coisa que estava guardada ali. Na época eu não entendi dessa maneira. Sim. Mas hoje, voltando, eu consigo perceber, fazer Claro. essa releitura, né? Essa análise. E aquilo ali me chamou a atenção. Aqueles poucos segundos, é um solo, sei lá, Te de identificou 15 com um segundos, cara porque ele 20. tinha uma personalidade parecida com a tua e naquele instrumento ele se transformava num cara mais confiante, mais Exato. até descolado, talvez, enfim. Exato. E daí eu entrei no quarto dos meus avós gritando, enlouquecido. Isso aí já era de noite, tarde da noite. Gritando que eu queria uma bateria. Só que, cara, criança, eu tinha 8, 9 Sim. anos. Tá bem. Na semana passada eu queria uma prancha de surf, na outra eu queria um Game Boy. Sim. Sabe? Na outra eu queria ser astronauta. Sim. E daí eles falaram, não, tá, amanhã a gente conversa. Passaram dias e dias e eu enchendo o saco. Eu quero uma bateria, eu quero uma bateria, eu quero uma bateria. Até que a bateria veio. Viu, pessoal? Não foi à toa, viu? Ele encheu o saco porque tá aí até hoje. Eu queria muito, eu queria muito. Não foi uma Continuo coisa só querendo. de criança, né, É. cara? E, cara, aí veio a bateria e aí eu me apaixonei, sabe? Foi diferente, assim, do lance do violão, da guitarra. Não que eu não goste, que eu não tenha uma paixão grande pelo instrumento, eu toco até hoje. Só que eu me enxerguei como baterista. Até falou, fico lisonjeado por multi-instrumentista. Eu não me considero multi-instrumentista. Eu me considero um baterista instrumentos que tu toca, sabe Dudu? tocar violão e sabe cantar.
Tá, mas tu toca violão, tu toca guitarra também muito bem, tu canta muito bem, Eu tu toca canto bateria. e toco bateria, é isso. Baixo, Cara, baixo eu não digo que eu sei tocar porque eu consigo fazer as notas, as cabeças ali, as as inversões. cabeças, É isso. E se me der um baixo, me ensinar uma linha de baixo, eu consigo Claro, tocar mais ou claro. menos. Mas Mas vai ficar sai, claro que eu não sai. sou um baixista. pra Vai quem ficar muito claro que eu não sou Eu gosto baixista. sempre de falar assim, né, Dudu? É um podcast aqui. Claro, a gente tá falando uma linguagem muito pra músicos, né? Mas eu gosto também de contextualizar pra galera que é leiga, que não conhece, né? Sim. Mas pra quem não sabe, né? Cara, se tu pegar a escala ali do violão, da guitarra e até do próprio baixo, embora seja um instrumento ergonomicamente bem diferente, né? Sim. Cara, tu consegue identificar as notas, né? Sim, pela sim, escala sim, ali, sim. né? Então, assim, não é algo. Não é um mundo totalmente diferente, né, cara? Não. Tem suas semelhanças, né? Por isso que o Dudu tá falando, se pegar um baixo, eu também, cara, se eu pegar um baixo, alguma coisa sai. Eu tocando toscamente, né, cara? Exatamente. Mas alguma coisa sai porque tu identifica as notas ali. Mas enfim. Assim, segue num mais. ensaio de final de semana com os amigos em casa, Dá pra brincar. tá tudo certo. Claro, claro. Agora eu não vou subir num palco pra tocar baixo. Cara, eu queria entendeu? só te fazer uma pergunta, desculpa te cortar, só Capaz. voltando um pouquinho ali, depois a gente segue a história Aham. na linha do tempo ali. Mas uma coisa que eu fiquei pensando, assim, me identifiquei também. Tu falou que a tua mãe ouvia muito MPB. Sim. Tem alguma coisa de MPB que tu toque, assim, atualmente, ou que tu curta, ou que tu lembre daquela época, assim? Cara- Trechinho, alguma coisa? Ou é um estilo que, cara, tu ouviu, mas tu nunca parou pra, tipo, cara, eu vou tocar isso aqui mesmo? Era mais uma É muito uma louco, influência- assim, não. Eu não tinha muito esse lance da... Quer dizer, eu tinha em casa ouvindo, só que aí Mas não de depois... Não de tocar. Aí depois, com o tempo, eu fui pro lance do rock e tudo mais, por causa, né, enfim, de amigos, de irmãos mais velhos de amigos, de alguns familiares que ouviam. E aí eu mergulhei nesse mundo. E só segui, sabe? Tanto que eu gostaria, inclusive, de ser um cara que conhece um pouco mais da música brasileira. Essa pesquisa começou de uns anos pra cá, que eu comecei a me... Obrigar é uma palavra muito forte, né? Porque parece uma coisa ruim, Te uma interessou coisa... mais? Eu comecei, assim, a me policiar. Pô, legal, vou parar de ouvir as mesmas coisas que eu sempre escutei, as mesmas bandas, e vou me permitir conhecer coisas Claro, claro. que há muito tempo estão aqui guardadas e é nosso, né, cara? É daqui. E isso vai mudar minha maneira de tocar, minha maneira de enxergar música. Então, assim, atualmente eu tento escutar algumas coisas, mas não sou um grande conhecedor, não sou um cara que tem um entendimento cronológico, não sou esse cara, assim, sabe? Que vai te dizer nomes de discos, de intérpretes, de bandas. Em casa, às vezes, dou uma arranhada, tento brincar, tento achar, sabe, alguma Tu coisa. curte essa linha MPB, assim, harmonicamente? Cara, eu acho muito massa, inclusive. massa, né? Tem alguma até coisa que vou tu tentar, toca, pois é, eu assim, vou ver se eu claro. consigo lembrar. Esses dias eu tava tentando, deixa eu ver se eu me lembro como que era. Tem mais isso também. Eu por não ser a minha praia, quando eu vou tocar, eu aprendi, eu comecei a tocar desde muito novo. Eu fui um cara que, não sei se por influência ou se por minha causa mesmo, por preguiça até, e isso depois virou uma ferramenta muito importante pra mim. Eu fui entender isso. Eu me obrigava a aprender as músicas de ouvido, porque eu tinha preguiça de ler partitura, porque eu não sabia ler. Eu tinha que estudar pra aprender a ler, pra depois então falar, cara, é mais fácil ouvir, tentar entender e sair tocando do jeito que eu acho que é. E são coisas que caminham lado a lado, né? São habilidades diferentes que se complementam. Eu ainda acho que é uma forma, assim, eu concordo contigo, cara. Eu acho que tu pegar pela prática mesmo, quando tu é criança, é a melhor maneira de tu ensinar, na minha visão. Sim, Embora eu acho que tenha que se ensinar a partitura sim. em paralelo desde o início. Eu sou um cara, eu não leio partitura. Eu não leio. Eu tive alguma introdução na faculdade, mas, cara, não pratiquei aquilo, assim. Inclusive é uma coisa que, musicalmente, eu digo assim, cara, meu calcanhar de Aquiles é a partitura. Né, cara? Mas eu também não concordo com a pessoa que chega e diz assim, não, o músico que não lê, ele... Cara, não. Um pouquinho. Bom, vamos pegar vários exemplos, né? Tipo, cara, o Dave Grohl, por exemplo, cara, é um cara que é um... Porra, tu também tem ele como uma baita influência, né, cara? O cara é um monstro, né? Sim. Mas assim, cara, ele mesmo diz, cara, eu não manjo de teoria musical, eu não... Sim. Né? E tipo, cara, agora o cara dizer que isso é um fator que vai impedir o cara de evoluir musicalmente... Claro, ele vai te limitar em N fatores, mas eu digo assim, tu não quer dizer que tu não vai tocar e não vai ser um baita músico ou um baita artista, né? Então, mas enfim. São aplicações diferentes, né? Depende do que tu vai querer. Exatamente. Por exemplo, hoje em dia eu tenho esse entendimento que a partitura ela é muito importante para alguns aspectos em áreas que eu me coloco. Por exemplo, eu enquanto baterista, eu tenho algumas vertentes que me possibilitam monetizar meu trabalho. Uma delas é músico de estúdio. Gravar discos, enfim, músicas.
Para isso, é quase que imprescindível ter uma mínima com noção de notação musical, de leitura de partitura. Por quê? Porque às vezes tu vai fazer uma gravação, dependendo do estilo, o cara vai te mandar lá, o produtor, a produtora do disco, do fonograma, vai te mandar, tu vai ter que ler. Ah, é isso. Ou assim, às vezes tu nem vai ter que ler, mas o fato de tu conseguir identificar aquilo vai otimizar teu trabalho. Com certeza. Vai simplificar. Com certeza. Ou às vezes tem que tirar um repertório muito rápido para tocar. Com alguma banda, que é outra área que eu me enquadro também. Às vezes alguém chama, preciso de um baterista para tal e tal dia. Tu pode? Posso. Claro. Tá aí o repertório. Claro. O fato de tu entender um pouquinho, às vezes tu vai tirar um repertório, tu vai escutar a música e tu consegue anotar algumas ideias. Vai ter uma convenção em tal parte, é tal e tal coisa. Aí tu vai bater o olho, é isso. É o mapa da música. É o mapa da música, é um atalho. Então, Com assim, certeza. claro, eu tô sendo bem... tô simplificando bastante Claro, a ideia, claro. tá? Mas é uma ferramenta. Claro que sim. Para algumas coisas, dependendo do que tu for fazer, é imprescindível. Tem algumas coisas que tu não vai conseguir fazer sem ler. Para outras, não. É tanto. Cara, tu deu o exemplo do Dave Grohl. O João Bosco, cara. O João Bosco até hoje, ele vai ver um vídeo dele ensinando uma música, ele fala, esse acorde aqui, que é um acorde completamente cabeludo, com sétima, não sei o quê. 11ª aí. Esse acorde aqui, ele não sabe o nome do Esse acorde. acorde aqui. Ele não sabe dizer o nome do acorde direito, sabe? Sim. Mas ele tem uma noção, ele tem um ouvido Sim. fudido, Absurdo. sabe? Porque, cara, ele tem uma percepção musical muito grande. E isso é um lance que, mais uma vez, eu não acho que são coisas que se substituam. São coisas que complementam. Exatamente. É um aspecto técnico, matemático, que é a questão da leitura, da partitura, da notação musical. É matemática pura. 1 mais 1 é 2, ponto, acabou. Não tem, sabe? Outra coisa é a percepção musical, que só se adquire ouvindo música. Se tu não nasceu com ouvido absoluto, vai ter que treinar. sinto muito. Vai ter que ouvir muita música, Exato. sabe? A parte boa é que tu vai ouvir muita música. Vai conhecer muita coisa diferente. Exatamente. Então, assim, e só pra voltar, que nem eu te falei, eu sou um cara tosco. Então, assim, eu moro hoje com um amigo meu músico também, o Isra, que é um cara que tem um entendimento muito grande de teoria, de campo harmônico, escalas, contraponto, enfim. É um dos maiores baixistas que eu conheço, inclusive, um cara fantástico, um amigaço meu. E, cara, às vezes eu tô com uma dúvida, eu chego assim, cara, isso aqui. Ele fala, isso é legal, mas tu entende que o movimento... Porque já vai pro outro lado, né? Papo chato de música. Mas tu entende que o movimento melódico, ele vai pra tal lado, então se fizer tal nota no acorde, ele vai servir como um contraponto, ou ele vai colidir com a nota e vai soar estranho no ouvido? Ah, agora eu entendi. Então se fizer tal nota, tal acorde, tirar essa nota e botar outra, vai soar melhor. Só melhor. Ah, beleza. Saca? Então nesse aspecto é legal. E aí, cara, o lance da música brasileira, da MPB, da bossa, enfim... Eu te falei, eu gosto de... Tipo, eu acho bonitos os acordes, mas eu vou dentro do que eu tenho, do meu arsenal de acordes. Então, tipo, sei lá, vou... Olha saudade, onde anda você? Onde andam seus olhos que a gente não vê? Onde anda esse corpo que me deixou morto de tanto prazer? Acho que é isso, enfim. Mas, tipo, eu vou procurando, sabe? E isso aqui, provavelmente não é assim. Mas eu encontrei, funcionou, e eu falo que a minha versão é assim, então tá tudo certo, saca? Claro, com certeza. Com certeza. E, cara, só voltando ali pra não ficar... Só puxar aqui. Opa, boa, obrigado. Pro pessoal entender, eu não tô desdenhando da partitura de forma alguma, né, cara? Não, porque algo jamais, assim, né? jamais. Como eu falei, é uma deficiência minha, digamos assim, algo que eu quero, inclusive, evoluir. Tanto que eu disse ali, cara, eu acho que o ideal é tu ter essa coisa... Cara, da prática, né? De tocar um instrumento e ter a teoria em conjunto, né, cara? Eu fui aprender teoria na faculdade. Tu vê que loucura. E eu tinha essa influência em casa também, cara. Tu falou da tua mãe que eu via MPB. Cara, meu pai, assim, tu falou, pô, João Bosco, cara. Vinícius, cara. Tocava muito. Eu gostava muito disso, cara. E no início eu tocava, tipo, uns pop punk, tipo... Só começa lá, tipo, CPM, assim, né, cara? Né, coisas assim. Só power chord ali, só power chord. isso. Aí chegou um Tonic tio Kids meu e já falou vai. assim, cara, larga essa palheta, vai tocar um Vinícius, um Tom Jobim, João Bosco. Cara, eu fiquei puto com aquilo, né? E comecei a tocar. E como isso agregou pra mim musicalmente. Pra caramba. Então, cara, esses acordes que a gente tava falando, tem muitos também, cara, com 13ª ali, extensões, que, cara... Eu posso até parar e conseguir desmembrar esse acorde, mas não é algo pra mim tão natural, assim. Eu tenho que parar, eu tenho que analisar nota por nota, né? Tipo, abrir ele num caderno ali e fazer um mapa dele mesmo, né, cara? Sim. Mas voltando ao ponto onde eu queria chegar. Que, cara, eu te digo assim, essa questão da teoria de aprender depois...
eu sinto, cara, que eu poderia ter aprendido antes, assim como a partitura. Sim. Né? Que nem uma criança quando aprende uma segunda língua, né, cara? Tipo, eu tive o inglês desde cedo, então me ajudou muito pra cantar inglês, pra, né, desenvolver esse lado. Mas a partitura, por exemplo, foi algo que, né, isso eu critico muito até nas escolas, cara. Eu acho que, né, tinha que ter uma matéria, né, de, cara, introdução musical, assim, cara. Musicalização, mas assim, cara, aprender partitura o básico. Concordo. Né? Pra pessoa que quer desenvolver esse lado depois, como profissão, cara, tu já tem uma base muito boa. Nenhum de nós teve isso, cognitivo também, né, cara? Mesmo que tu não vá seguir aquilo ali como... É igual o esporte, sabe? Exato. Quantas pessoas a gente conhece da época de colégio que viraram atletas profissionais? Só que aí tu vai dizer, então não é importante ter educação física. Cara, é muito importante, Claro sabe? sim, Uma questão de claro consciência sim. corporal, Claro que sim. de manter o corpo ativo. A gente estuda tanta coisa, cara, que assim, a gente não aplica depois, É. né? Então, por que não ter uma iniciação musical, aprender, né? Eu acho que na Europa, nos Estados Unidos já se tem isso, né, cara? Sim, acho que o Brasil sim. que tá um pouco pra trás, isso é uma crítica que eu faço à forma de ensino, né, cara? Então é algo que, assim, quando eu cheguei na faculdade, fui estudar teoria, eu vi, cara, isso aqui não é difícil, cara. Porque muita gente fala, pô, teoria musical, cara, porque era algo que eu consegui entender porque eu já tinha na prática aquilo, Sim. né? Então era fácil Tinha um conhecimento visualizar. empírico. Exatamente. Então eu falava, tá, tipo, beleza, uma terça maior, uma terça menor, eu já entendia que era meio tom ali, eu já entendia aquilo, né? Tipo, eu fazia aquilo de forma inconsciente, mas já tava ali muito perto de entender de uma forma completa, né? Faltava aquele estudo teórico. E, cara, me apaixonei pela teoria, né? Então, assim, isso que eu tava falando, cara, harmonia, né, principalmente, estudar os acordes ali, estudar campo harmônico, cara, depois tu entende, tu não precisa ser, cara, um conhecedor profundo, assim, mas, cara, se tu entende o básico de campo harmônico, tu entende bem um campo harmônico maior, menor, cara, já te dá, assim, cara, tu vai tocar numa banda, né, pra tu ter essa noção, cara, do que tu ficar ali só dependendo de uma cifra, embora uma cifra assim Sim. como uma partitura é muito importante, né, muitas vezes, cara, tu sabe, cara, a música ela é maior, porém, ela tem um empréstimo ali que, cara, tu não tá ligado. Então, se tu tem a cifra ali, vai te ajudar também. Então, assim, Sim. como tu falou, cara, acho que é isso. É importante o músico ter essas ferramentas, né? Elas não são excludentes, elas são complementares. Exatamente. Né? Mas eu só não gosto daquele discurso assim, o cara que não lê cifra, o cara que não lê partitura, o cara que... Cara, eu acho que não é por aí. Como tu falou, depende da tua aplicação, depende, né, da tua proposta de trabalho, né? Então, é isso. Só pra complementar. Claro, volta o ponto ali pra gente não perder, né? Isso é uma coisa que com a maturidade também a gente vai entendendo, né? A gente tá vivendo uma época que a informação ela vem muito rápido e muito fácil. O acesso é praticamente que total, assim, né? Então, a gente, ao mesmo tempo que existe esse acesso, vem uma cobrança muito grande de eu preciso saber tudo o tempo todo. Por exemplo, eu como baterista, eu preciso tocar todos os ritmos, eu preciso conseguir tocar muito rápido, eu preciso ter uma dinâmica absurda, eu preciso conhecer de marcas de bateria, de tipos de madeira, sabe? Conhecer o nome dos bateristas, discografias das bandas, sabe? Eu preciso saber tudo. Eu preciso ser tipo um Google ambulante daquilo que eu faço. E... anteontem, nós fomos no show do Roger Waters. E aí eu tava falando com a minha namorada. Cara, show fantástico. Eu sou apaixonado por Pink Floyd, né, cara? Eu cresci ouvindo Pink Floyd. Obviamente, né? Eu cresci, modo de falar, mas... E, cara, tava, tipo, telão gigante, assim, showzaço. E volta e meia apareceu o baterista. E aí alguém comentou comigo, pô, esse baterista é muito bom, ele é muito foda, né? E, cara, tecnicamente falando, não tinha nada de muito complexo que ele tava fazendo, sabe? Não tem nenhuma linha de bateria muito rápida, algo muito técnico. Não tem. São linhas de baterias simples, entre aspas. Mas era bem executado. O que não menospreza. Muita gente acha que assim, se não tem um nível técnico avançado, então qualquer um faz. Muito pelo contrário. Mas, cara, o timbre de bateria, o som que vinha da bateria dele, parecia um dia... Cara, eu fiquei o show inteiro enchendo o saco de quem tava à minha volta. Olha o som dessa caixa. Olha o som que esse cara tá tirando num ao vivo. Tudo bem, banda internacional, show de estádio, tudo mais. Só que, assim, a chance de dar erro é muito grande. Porque é muita gente envolvida, uma estrutura muito grande. E o cara tirar aquele som ao vivo, aquela qualidade, aquela consistência de volume de cada peça da bateria, a caixa vem sempre no volume exato. Pra quem não é músico, talvez seja uma coisa que tu fala, isso eu não consigo notar. Consegue. Talvez tu não consiga dar nome. É tal coisa. Mas tu percebe que tem uma coisa diferente, sabe? Se engana quem fala isso, né? O leigo não percebe. Claro que percebe. Ele percebe. Só não tem a consciência, mas ele percebe aquilo. Ele não sabe a nomenclatura exata, mas ele sabe que tem uma coisa diferente ali no meio. Exatamente. E, cara, isso aí é um lance que com o tempo, com maturidade, a gente vai entendendo. E, claro, mais uma vez, depende da aplicação que tu vai ter. A gente começa a perceber que
o estudo e as técnicas e as metodologias, elas são ferramentas, nada mais que isso. Então depende muito do que tu vai aplicar. Se eu toco numa banda punk, por exemplo, por que eu vou ficar estudando partitura? Por que eu vou ficar estudando acorde com inversão? Cara, eu vou tocar power chord, não vou tocar nem acorde, sabe? Eu não preciso saber se o acorde é menor ou menor, menor ou maior. Eu preciso saber qual que é o tom da música ali. E isso não vai menosprezar, porque eu vou ter que dominar outras técnicas. Vai ter que dominar, velocidade, a tua pegada ali, né? Exatamente. Constância, sabe? A mão direita tocar é muito importante, né? Exatamente. Na bateria, é simples. Cara, é simples. Mas a maior reclamação que eu escuto de amigos, produtores e donos de estúdio sobre bateristas, fala, cara, o cara vai fazer uma virada, fazer uma frase na bateria, ele começa num volume e aí chega no meio da frase ele já tá em outro. Ele toca a caixa num volume, ele toca o tom em outro volume. O cara não tem essa noção, essa consistência. E aí depois tem que ficar lá tentando arrumar tudo na mix ou na master. E não fica legal, sabe? Então assim, tu começa a entender que são coisas que são aplicáveis para cada situação. Obviamente, isso falando de quem trabalha com música, né? Se tu toca por hobby, bom, aí te diverte. Eu quero estudar partitura. Por quê? Porque eu quero. Vai fundo, vai ser feliz, sabe? Agora eu quero tocar bossa, agora eu quero tocar metal, agora eu quero ouvir música instrumental. É isso, cara. Mas é um lance que a gente tem, eu incluso, sabe? Eu me policio diariamente com relação a isso. Mas foi algo que levou muito tempo para eu adquirir essa consciência, para abrir os olhos para esse lado e entender, assim, saber como direcionar o meu estudo, como direcionar a minha prática diária na bateria, uma forma mais consciente mesmo assim, sabe? Putz, eu preciso de tal coisa porque em tal gig que eu toco, eu tô sentindo necessidade disso, eu tô sentindo uma deficiência. Ou caiu um trabalho pro mês que vem, pro final do ano, que eu vou precisar dominar tal técnica, vou precisar lembrar de tal coisa que eu não toco há muito tempo, sabe? Isso acontece. A gente vai fazer um show agora final do mês, que tem uma música no repertório que eu fui tocar no ensaio com a banda. Cara, não consegui chegar na metade da música. Nenhum de nós conseguiu. A gente se olhou assim e falou, o que tá acontecendo? Porque faz, sei lá, 1 ano que eu não toco isso. E é algo extremamente técnico, pragmático. Mas eu sei como chegar ali, porque eu já tocava. Eu sei o caminho. É tipo como um atleta que vai ter que participar de uma competição. Cara, não tem como tu ficar o ano inteiro... Não, o ano inteiro naquela condição de competição, sabe? Quando tu tá fora da temporada... o off-season, que chama, né? Tu vai cair desempenho. Porque o teu corpo precisa descansar. O teu corpo não tem como ficar 100% o tempo todo, 150%. É desgastante. Para tu tocar em alta performance, dependendo do estilo, é a mesma coisa. Com certeza. Tu vai focar em alguma coisa porque aquilo é a demanda daquele momento. Só que tu vai deixar outras coisas de lado. Eu preciso voltar àquilo. Beleza, tu já tem uma memória muscular, tu já tem uma noção de como aquilo funciona. Mas só precisa praticar pra relembrar aquilo, pro teu corpo se reacostumar, para se habituar novamente a desenvolver aquilo ali. É quase uma coreografia. Perfeito. Basicamente falando. Eu queria voltar num ponto, Dudu. Show de bola. Eu queria voltar num ponto importante que tu falou ali, que eu achei bacana, que é o seguinte. Essa coisa de hoje em dia, né, cara? Tu falou ali uma frase interessante. Eu tenho que saber todos os estilos, eu tenho que, né, conhecer todas as técnicas, todos os bateristas, as discografias das bandas. E, cara, isso é uma pressão que parece que a internet nos impõe, né? Sim. Não digo a internet nos impõe, não sou legal isso. Vamos reformular a frase. Eu digo assim, a gente se impõe a partir do que a gente vê. Sim. É uma pressão que eu acho que a gente se coloca. Exemplo, cara, tu vai ver um artista, no teu caso, um batera muito foda, e tu vê, cara, eu quero chegar naquele nível de execução, ou ter o sucesso que o cara tem. Sucesso eu digo, né, reconhecimento, não fama. A gente poderia entrar nesse assunto, mas, né, acho que a gente pensa da mesma forma nesse sentido. E, cara, tu vê, aquele cara executando, aquele cara criando conteúdo no Instagram, então essa pressão, né. Eu te pergunto assim, cara, tu falou uma coisa muito interessante, eu vejo, porque eu te acompanho muito, que tu é um cara disciplinado nesse quesito. Pode soar óbvio pra alguns, mas não é óbvio, tá? Tu é disciplinado nesse quesito, assim, cara, treinar, estudar, porque, cara, eu preciso fazer isso aqui, executar com maestria, né, da melhor forma possível, né? Porque muita gente pode pensar, mas o cara vive disso, então óbvio que ele tem que fazer isso. Cara, não é tão óbvio. Tem muita gente que vai ali, o cara... sei lá, às vezes acha que tem, né, um super talento e o cara não se puxa tanto, mas eu acho isso muito bacana no teu lado, que eu vejo que tu é um cara muito determinado em fazer e ter esse estudo, né? Isso é uma coisa difícil, ainda mais hoje em dia, justamente por essa informação que chega, cara, tu tem tudo, na minha opinião, né? Tu tem tudo, mas ao mesmo tempo tu não tem nada. O que eu quero dizer com isso? Cara, o cara hoje que vai começar a tocar um instrumento, aí tu vai entender o ponto que eu quero chegar. Cara, vou aprender violão, legal. Aí tu pensa, eu tenho curso ali do Maurício Alabama, sei lá de quem...
cara, tu tem todas as informações. Só que Sim. muitas vezes é muito difícil tu filtrar e saber por onde começar. Sim. E às vezes tu vai chegar num curso e, cara, tu não consegue executar aquilo porque tá num nível muito acima do nível que tu tá, iniciante ou do zero. Sim. Eu te pergunto o seguinte, cara, o que tu aconselha pra galera, assim, 2 pontos, tá? Quem quer começar a tocar, seja bateria, violão, qualquer instrumento, a tua visão. E quem já toca pra ter uma rotina de estudos, assim, como é que tu organiza isso na tua vida hoje? Tá. Como é que tu percebe assim, cara, beleza, isso aqui... Claro que, por mais que a gente domine algo, a gente sempre tem o que melhorar. Mas tu sabe que, cara, tu tem teus pontos fortes e fracos. Sim. Né? Como é que tu identifica isso e como é que tu organiza a tua rotina de estudos, até de carga horária? Porque, pô, tua rotina é muito corrida. Tu toca com o Esteban, tu toca em outros projetos, tu tem o teu projeto autoral, voz e violão, tu faz barzinho, né? Tanto aqui em Pelotas quanto em São Paulo e outras cidades. Como é que tu organiza isso, cara? Porque é uma rotina muito louca. E daqui a pouco tu tá cansado, tu não tem energia e, tipo, pô, tu tem que tocar com o Esteban um repertório, tu tem que tocar, cara, teu repertório, voz e violão, tu tem que compor. Como é que tu organiza isso e o que tu aconselha pra galera que quer tocar ou que já toca? Como estudar? Porque isso pra mim é difícil, cara. Vou te ser sincero. Só pra mim também. Só pra complementar, porque assim, eu sou um cara que... Eu sou muito ansioso, tá? Somos dois. Então, assim, cara... Acho que somos muitos. Então assim, cara, eu vou te dizer, eu vou estudar alguma coisa, eu vou te dar o meu relato aqui. Eu sou um guitarrista frustrado, tá? Tipo, eu não... Cara, eu solo mal e porcamente, assim, né? Então, um solar sempre foi uma coisa, assim... Eu era sempre o guitarra base ou o violão base ali e cantava nas minhas bandas, nos meus projetos ali. E, cara, tem essa frustração. Eu queria muito solar, assim, tipo... Um pouco mais virtuosamente, né? E, cara, isso é uma frustração que eu tenho. Então, quando eu pego a guitarra, pra mim é uma dificuldade ali, sabe? Até, sei lá, cara, eu tô num ponto ali que eu tô evoluindo, mas às vezes eu bato, sabe? Quando tu tá estudando e tu bate de frente com alguma coisa que tu não consegue sair. Tipo, tu tem uma dúvida, tu tá fazendo um curso online, estudando com um professor e, cara, tu não entende qual é o próximo passo. Tu entende o ponto que eu quero chegar? Tipo assim, cara, tu tá num ponto ali, tu sabe, tipo assim, cara, eu quero tocar que nem aquele cara, mas assim... tu tem potencial pra isso, mas às vezes tu não sabe qual é o caminho de estudo. Isso eu acho que é o mais difícil hoje em dia. Porque, cara, eu na pandemia, o Alabama mesmo, cara, ele botou ali uma promoção, todos os meus cursos, sei lá, promoção de férias de inverno, uma coisa assim. Todos os meus cursos por R$19,90. Cara, eu comprei todos, porque eu pensei, cara, é um conteúdo vitalício que, cara, eu vou ir... Cara, eu fui ver, na época eu dava aula ainda, né? Eu dei aula de música um tempo. Então ele tinha, tipo, um curso ali pra professores de violão, enfim... Um curso iniciante, eu pensei, cara, tem coisas aqui que podem parecer banais, mas, cara, vou ver como é que esse cara tá ensinando isso aqui. Tu entende? Tem muita gente que às vezes tem essa, sei lá, arrogância, prepotência, achar, cara, isso aqui eu já sei, mas, cara, às vezes tu vê de uma forma diferente. Então, enfim, vê se tu entendeu o ponto que eu quis chegar, assim. Com relação a quem tá começando, que eu diria, se diverte. É isso. Independente da idade, independente do instrumento. Perfeito. Não é querer misturar as coisas, tá? Não é que eu diga que trabalhar com música é diversão. Não é isso. É divertido? É divertido, mas é trabalho. É cansativo, assim como qualquer profissão. Exatamente. Sabe? É um trabalho que tu gosta, por isso ele se torna divertido. Exatamente. Mas ele tem os lados que muitas pessoas não enxergam. Né? Exatamente. Mas isso já é uma discussão assim, ó. Sim, a gente tem tempo aqui, a gente pode ficar uma semana aqui falando sobre isso. Não sai hoje. A gente pode criar um curso falando sobre isso. Mas eu acho que é isso. Pra começar, se diverte. Assim como quem começa a praticar alguma atividade física, assim como quem vai pra qualquer área artística, ou, sei lá, quem vai ser arquiteto, cara, vai desenhar, sabe? Vai entender um pouco sobre esse mundo, vai curtir antes de realmente entrar de cabeça. Perfeito. Porque senão tu vai direto pra parte mais pragmática e aí tu acaba se distanciando daquilo que é o ponto inicial que te fez se interessar por aquele assunto. Eu penso assim, pelo menos. Concordo. O que eu quero dizer com isso? Eu, na minha sessão, eu tenho uma sessão diária, quando eu estou em São Paulo. Quando eu viajo, acaba que essa fica um pouco mais difícil de manter essa rotina. Eu tento moldar de acordo com os horários, com as viagens, com os compromissos. Mas quando eu estou em São Paulo, cara, eu tenho uma rotina diária de pelo menos 2 horas, 3 horas na bateria. E aí essas horas eu tenho que dividir de acordo com a minha demanda, seja gravar conteúdo, seja estudar, seja praticar, que são coisas diferentes. Muita gente acha que estudar e praticar são a mesma coisa, mas não. E eu sempre, inclusive esses dias eu estava num evento e eu escutei isso de um amigo baterista também, Lucas Baldson, baterista de Minas Gerais, um cara fantástico. Assim, ó, quem não conhece o trabalho desse cara vai pesquisar porque ele é genial. E o Lucas, ele tava me falando um negócio muito foda. Ele é professor também, educador há muitos anos. Ele tá falando, cara, eu aprendi que após uma sessão de prática muito cansativa,
sempre tu termina essa sessão, ou seja, uma sessão de estudo, tu termina tocando alguma coisa que tu já saiba e que tu te diverte tocando, que tu não tem que pensar, tu só toca. Por quê? Tu vai te condicionar, vai condicionar o teu pensamento, o teu corpo a saber que após uma sessão cansativa vem algo divertido. E aí tu vai sair do estúdio. Eu saio a maior parte das vezes do estúdio completamente puto comigo, dizendo, cara, eu não sei tocar, eu desisto, eu já tô há, sei lá, 20 anos nesse instrumento, eu não aprendi nada, eu sou um lixo, vou procurar outra profissão, fazer outra coisa. Não quero mais. No outro dia, amanhã tem de novo. É isso, sabe? Então, assim, faz alguma coisa divertida, porque tu vai ficar com aquela lembrança de algo bom, e aí no outro dia tu vai voltar motivado. Perfeito. Porque não são todos os dias, sabe? É que nem academia, cara. Ainda mais a bateria, que é um negócio muito físico. A gente mexe que o baterista é quase como um atleta da música, sabe? O teu estado físico, qualquer instrumento, mas na bateria, qualquer questão física vai influenciar, vai te limitar, sabe? Tu pega bateristas de estilos mais extremos, de metal, de música instrumental, de jazz, que muita gente acha, é fácil tocar. Cara, a dinâmica é absurda, sabe? Que aquilo demanda. O pessoal acha que só porque é um volume às vezes mais baixo, a dinâmica mais baixa é que é fácil. Não é, sabe? Tem muito movimento envolvido, tem muita coisa, muitas coisas delicadas, ajuste fino. Perfeito. Então o teu corpo ele tem que estar 100%. Só que a gente não consegue manter o corpo 100% o tempo todo. Claro. Né? Então, assim, a questão física ela é importante. Mas beleza, deu uma volta gigantesca. Agora, para quem quer trabalhar com isso, aí já vai nesse lance mais pragmático que eu te falei. Eu muitas vezes eu olhava assim, por exemplo, tem várias pessoas que eu admiro, que eu acompanho, várias pessoas que eu tive o prazer de conhecer e que eu tenho no meu convívio hoje, que eu vejo, não só bateristas, mas músicos em geral, sabe? Aí, cara, às vezes eu vejo alguém lá falando sobre alguma técnica específica, sobre algum conhecimento, que eu falo, pô, isso aqui é legal, quero estudar isso. Por exemplo, vou dar um exemplo prático, o Eloy Casagrande, baterista do Sepultura. O Eloy lançou uns cursos na pandemia e tal, e ele é um cara que ele fala muito sobre... Conhece ele? Conheço. Ele fala muito sobre divisão em 5, sobre as quintinas. Aqui é uma coisa um pouquinho mais técnica, tá? Pra quem é músico. Não, mas segue bem. Mas enfim, Perfeito. é isso. Só pra pessoa entender, vamos imaginar o seguinte, uma música é um 4x4, tipo 1, 2, 3, 4. A gente tem esse pulso aqui, que é o meu guia da música, tá? E aí, entre essas notas, eu tenho espaços, que eu posso deixar em silêncio, ou eu posso preencher com outras coisas, tá? A gente tá acostumado na música ocidental a pensar em grupos pares. Em grupos de 2, de 4, de 8, de 16 e assim por diante. Só que a gente tem, por exemplo, a tercina, que eu seria dividir isso em 3 tempos. Então eu tenho aqui um pulso, eu tenho essas notas, e aí eu colocaria 3 notas entre essas, tipo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eu continuo um 4x4, tipo 1, 2, 3, 4, e entre elas eu tenho 3. 1, 2, 3, 2, 3, 4, entendeu? A quintina seria colocar 5 notas, então tipo 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Só que o meu pulso tá 1, 2... Eu continuo com esse pulso do 4, mas eu tenho 5 notas entre as notas. É minha referência. Mas eu tenho 5 notas entre cada pulso desses. E isso aqui é uma coisa que a gente não tá muito acostumado a ouvir na música ocidental. Aí eu ouvi isso e falei, cara, isso aqui dividiu a minha cabeça. Eu achei muito foda. Quero aprender isso. Claro. Aí eu comecei a estudar, beleza. Depois de um tempo eu fui pensar, cara, o que eu vou aplicar isso agora, nesse momento da minha vida? Eu tenho repertório novo pra tirar. Eu tenho um monte de show esse mês. Eu tenho várias questões técnicas que eu não tô contente comigo. Eu tenho mania de gravar minha sessão de prática e os shows, pra depois me autoanalisar. Pra ver movimentos, pra ver algumas questões. Cara, tem um monte de pendência urgente, sabe? Tem várias pendências urgentes que são pra agora, que eu preciso aprender isso pra amanhã. E por que eu tô estudando um negócio que eu não sei onde eu vou aplicar? Não que não seja legal, é legal. Mas, aí, mais uma vez, por isso que eu falei, voltando à questão de quem tá começando por hobby. Curte o processo, te permite estudar as coisas, conhecer coisas, porque depois, se isso virar uma profissão, aí tu vai ter que trabalhar sob demanda. Hoje em dia eu não tenho condições de estudar 5, 6, 8 horas por dia. Eu não posso mais fazer isso. Porque eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que trabalhar, sabe? As pessoas, às vezes, confundem isso. É quase como uma pessoa, sei lá, que trabalha com medicina. Tu vai em congressos, tu vai participar de simpósios, tu vai, enfim, participar de eventos, tu vai estudar, tu vai estar sempre se renovando. Mas tu não pode deixar de atender na clínica, no hospital, enfim, porque tu quer aprender coisas novas. Tu já te formou, tu já fez residência, agora tu tem que trabalhar. É a mesma coisa, sabe? Então, assim, para quem tá estudando, para quem tá trabalhando com música, já tá, seja uma pessoa que trabalha há pouco tempo, seja uma pessoa que tá há muitos anos, eu acho que o ponto principal, antes de estudar alguma coisa, é pensar, beleza, qual que é a minha demanda principal? Qual que é a demanda mais urgente? Tal coisa. Então, eu vou estudar isso primeiro. Quando eu conseguir tirar isso aqui da frente, eu vou estudar outra coisa.
sabe? Perfeito. Eu hoje tem coisas que eu estudo por lazer, por Sim, hobby. claro, Essa é uma claro. delas. Beleza, depois eu posso encontrar maneiras de aplicar isso em projetos, em coisas autorais, Com em projetos que eu certeza, participo. tu trabalhando com isso, tu vai aplicar em algum momento, né? Talvez não agora, no outro projeto. Exatamente. Mas falou um ponto importante, cara, que é tu ter algo que tu goste de estudar também. Exatamente. Porque a rotina de estudo, cara, quando tu tá... Porque tu estuda pra quê? Pra evoluir, né? Sim. Então provavelmente é algo que tu ainda precisa aprimorar. E é chato, né? Não vamos ser hipócritas. Mesmo sendo música, algo que tu gosta, cara, tem coisas que, tipo, é chato. Às vezes tu quer fazer, executar aquilo ali que... Quando tu conseguir executar, vai ser do caralho. Sim. Só que até tu chegar lá, cara, é maçante, porque tu tem que ficar ali, tipo... E o estudo é isso, é que nem uma criança que tá aprendendo a tocar guitarra. Cara, como a gente fala, né? Os pais estão ali ouvindo, cara, aquele amplificador, cara, tá tudo aquela barulheira. Cara, é isso, né? É isso. E pra quem tá estudando também é, né? Então, tu te ouvir às vezes é ruim, né? A maior parte do tempo é ruim. Exatamente, até tu chegar no resultado legal, né? Mas, cara, que nem qualquer coisa na vida, né? Tu tem que fazer esse esforço pra tu chegar no resultado e... Enfim. Tem um batera muito famoso, chama Greg Bisonetti, que ele é batera de estúdio, gravou uma galera, tocou com um monte de artista, até hoje ele faz isso. Ele é uma das referências mundiais, assim. E ele é aqueles caras que tu olha tocando e fala assim, não deve ter nada no mundo que esse cara não consiga tocar. Sabe? Aquelas pessoas que tu olha assim, deve ser, tipo, fora, não é humano, sabe? Não tem como chegar nesse nível. Sim. Sabe? Absoluto. Tu olha pra pessoa e tu fala, não tem como. Quando junta uma facilidade muito grande, que o pessoal chama de dom, né? Eu gosto de chamar de facilidade, inclinação pra aquilo, e muita prática, muito estudo, muita dedicação, né? Que é o mesmo caso do Eloy, por exemplo. Sim. Que é um cara que tem facilidade, tu vê que ele tem. Só que, cara, se ele ficar em Mal casa sem em fazer cima, nada, claro. o Eloy até hoje, cara, ele fica 5, 6 horas. Ele dá aula no instituto lá em São Paulo, no IPT, do Giba Faveri. E, cara, o Eloy, ele fica, quando ele tá no Brasil, ele fica 4, 5, 6 horas estudando. Fora as aulas, fora... Sabe? É nesse nível. É bizarro de ver. Aí os caras dizem Sabe? que é só Fala, só pô, talento, né? Ah, o cara É toca só o forte, dom. cara, assim. Sim. Sabe? É outro nível. Sim. Mas... peraí que eu me perdi agora na Tranquilo, informação. tranquilo, não tem problema. Eu faço isso comigo mesmo. Não, Eu dou mas volta eu e sou volta assim, cara. e Eu sou daqui a assim, pouco eu me voltar perco. no... Daqui a pouco eu me perco. Tranquilo. Mas, cara, assim, eu acho que o lance é muito tu aprender a otimizar isso. E aí, bom, voltando no Greg Bisonetti. Ele tem uma frase que eu vi uma vez numa entrevista dele que eu achei genial. Ele falou, cara, a diferença entre estudo e prática. Praticar é tu repetir algo que tu já sabe fazer pra aprimorar aquilo. Por exemplo, eu já sei tocar um groove, tá? Uma levada. Tá. Eu já sei fazer isso. Eu consigo fazer isso quando eu converso. Não tem mistério. Eu faço isso há 20 anos. Foi os primeiros grooves o primeiro groove que eu aprendi. Beleza, mas eu sei fazer isso. Mas quantos sons eu consigo tirar disso diferente? Sei lá, eu tenho a cada tantas notas no hi-hat, eu tenho uma na caixa, uma no bumbo. Beleza, tem espaços entre eles. Eu posso trabalhar com a dinâmica. Eu posso acentuar essas notas, eu posso deslocar os acentos, eu posso tocar com o hi-hat aberto, hi-hat fechado, eu posso colocar notas Mais fantasma. notas no hi-hat. Entendeu? Também, Tipo, né? eu posso fazer a mesma coisa de formas diferentes. Isso é prática. Pegar o que tu já sabe e desenvolver aquilo. Estudar é aprender algo novo. É algo que tu não sabe fazer ainda. Exato. É algo que vai soar mal. Se soa bem, não é estudo. Exato. Essa frase eu acho genial. Perfeito. Aí ele falou que ele estava uma vez num estúdio, Perfeito. esses estúdios gigantescos que tem várias salas, e ele estava estudando um negócio. E aí ele conseguia ver as pessoas passando através do vidro, assim, do aquário do estúdio. Sempre que via alguém passando, ele trocava para alguma coisa que ele sabia tocar. Porque ele tinha vergonha que ouvissem ele tocando algo mal. Mal, sabe? Sim. Algo que não soasse Sim, legal. na cabeça dele não tava Aí a sendo. pessoa passava e ele voltava a estudar. Sim. Então, assim, se tá soando bem, não é estudo. É prática. Mas eu acho que é isso. A gente tem que se habituar com o lance de se ouvir, de se enxergar. É uma questão que aí já vai... É uma coisa mais já filosófica, eu acho, né? Existencial. É muito ruim a gente ver algo que não é o nosso melhor. A gente não gosta de se colocar naquele ponto de, tipo... isso não tá bom, cara. De assumir o erro. Beleza, não tá bom. Mas amanhã vai estar melhor. Perfeito. Ou então, às vezes, tu Perfeito. não tá num dia bom, cara. Perfeito, exato. Às vezes tu vai exatamente. tocar alguma coisa que tu já sabe e simplesmente não rola. Cara, eu Sabe? acho que o que impede muito um músico de avançar é muitas vezes essa vaidade, né? De, cara, não admitir... Cara, eu falo sem problema. Cara, eu não leio partitura. Entendeu? Sim. Não adianta eu chegar aqui e dizer, não, eu leio. Cara, eu não leio. E não é... Não me orgulho disso, mas cara, eu preciso primeiro reconhecer o que eu não sei e dizer, cara, eu preciso estudar isso aqui. Sim. Entendeu? E, tipo, é isso, cara. É isso. Mas perfeito, Dudu. Cara, o que eu queria te perguntar, assim, agora indo para um outro lado. O papo tá sensacional, cara. Eu acho que a gente pensa muito, muito parecido em muitas coisas.
E legal que tu consegue entender, porque às vezes eu vou pra uma linha de raciocínio assim, eu não sei se eu tô me fazendo entender, mas tu Acho que eu tô tá me entendendo. entendendo. Tá, perfeito. Às vezes eu entendo diferente, pode ser Não, também, mas é isso aí, cara. A ideia do papo é essa. E daqui a pouco a gente vai pro outro lado e tá tudo certo. Cara, eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, dessa tua ida pra São Paulo. Eu já sei da história, né? Mas eu acho legal tu contar pra galera. Porque, cara, uma coisa que... Não sei se eu já te falei isso, mas eu sempre pensei, eu admiro muito esse teu salto, cara. Porque, assim... Obrigado. Não é aquele pensamento, porque se o Dudu ficasse em Pelotas, ele não seria um cara de sucesso. Não é isso, cara. Concordo plenamente. Não é esse pensamento. E eu sei que tu pensa assim. Mas, cara, eu te digo assim, exige muita coragem tu dar esse salto. Tu sair da tua cidade, tu buscar novos ares. Tu era um cara que já tocava em Santa Catarina, né? Tu falou das tuas no outro podcast, o DDD 53, gravado aqui também. Tu falou das trips lá pra Santa Catarina com os teus amigos, né? Pra tocar. E, cara, eram... Pô, às vezes era uma indiada, era aquela coisa assim, mas muito foda por estar fazendo trampo e tal. Mas, cara, eu te digo assim, o que te motivou a dizer assim, cara, eu vou sair daqui... Porque muita gente tem, né, cara? Eu vou te dar o meu exemplo pra tu entender onde eu quero chegar. Eu, quando pequeno, cara... Vou contar brevemente a minha história, tá? Com 6 anos eu comecei a tocar violão. Eu tenho 28, tá? Então são 22 anos de música. Cara, com 6 anos comecei a tocar, tinha uma banda ali, cover de Beatles ali, aquela coisa de criança e tal, né? Com os amigos da escola e tal. Começou bem, cara, já. E aí eu tinha essa coisa, música e futebol, eram minhas duas paixões, assim. Sou gremista e tal, gosto muito... Hoje não tanto de futebol, cara. Eu gosto de jogo do Grêmio e o que não é Grêmio não me interessa muito, assim, né? Mas eu era fanático, hoje eu já sou mais tranquilo, assim. E, cara, eu tinha essa coisa, assim, música, futebol e tal. Gostava muito do jornalismo esportivo, já tô saindo um pouco da música, né, pra tu entender. E aí, com os 15, 16, cara, eu dei um estalo pra música e tal. Viu? Aconteceu comigo o que acho que acontece contigo. Eu esqueci o que eu ia falar depois. Viu, gente? Isso acontece muito, cara. Eu ia puxar uma linha de raciocínio. Tá, lembrei. Mas na música, cara... Agora lembrei onde eu queria chegar. Meu primeiro professor... Não foi o primeiro, foi o terceiro, mas foi o que engrenou, assim, que eu fiz 5 anos de aula, tipo, dos 8 aos... Não, dos 6 aos 11 ali, mais ou menos, né? Mas... Naquele primeiro ano eu tive uns 2 ou 3, aquela coisa. O cara começou a me dar aula, teve alguma coisa, sei lá, fazer faculdade, eu não lembro muito, eu era criança. Teve que parar, trocou. Aí o terceiro, que foi o Carmine. Um abraço pra ele se estiver assistindo. Cara... eu lembro, assim, que eu perguntei pra ele um dia, ele me mostrou, tipo, cara, acho que era até uma fita, até não lembro o que era, não era CD ainda, de uma banda autoral dele. E eu com aquela coisa de criança, né? Perguntei, tá, cara, mas por que tu não vai, tipo, pra estrada fazer sucesso? Aquela coisa de criança, né, cara? Então, assim, tu vai entender onde eu quero chegar. Toda criança que começa a tocar, não vamos ser hipócritas. Cara, tu tem um sonho, tu vê o Guns N' Roses, tu vê uma banda grande, cara, tu quer aquela coisa do estádio, Sim. mainstream, né? Tu quer a fama, mesmo sem saber o que é mainstream, né? Exatamente. É que até hoje a gente não sabe muito bem o que é até hoje a gente não consegue definir muito bem, né, cara? Mas assim, resumindo. Então, cara, quando tu começa a tocar, tu quer ter essa coisa, né? Tipo, pô, tem uma banda grande, fazer sucesso, tá na TV. Todo mundo quer isso, não vamos ser hipócritas. Ninguém pensa, não, eu quero porque eu comecei a tocar porque eu quero ser um professor de música. Não que não possa ser, né, cara? Mas é raro, Mas é raro, eu né? conheço pessoas, inclusive, mas é raro. Mas todo mundo começa com aquele sonho, né? Beleza. E eu costumo dizer, cara, que ao longo do processo tu vai... Aconteceu comigo, aconteceu contigo, com todo mundo, tu vai amadurecendo esse sonho, né? Eu digo assim... Cara, eu ainda tenho muitas coisas que eu quero conquistar na música, mas eu já amadureci esse meu sonho e ele foi mudando ao longo do tempo. O que te deu um estalo, assim, de, cara, eu vou sair de Pelotas, porque, cara, tu já era um cara que... Aqui tu fazia um trabalho, assim, que já era muito reconhecido. Pelo menos na minha visão, acho que tu enxerga dessa forma e todo mundo que te conhece e acompanha a cena musical tem essa visão. Cara, tu tocava muito em muitos lugares, muito, eu digo assim, muito bem e com muita frequência, né? E isso é outra coisa que eu admiro, que, cara, eu conheci mais tu falando no DDD ali, cara, que tu era um cara assim, tu falava, eu era chato, ia nos lugares, enchia o saco. Cara, eu acho isso muito foda, né? Eu já sou um cara assim, o comercial é uma coisa que eu tento melhorar, né? E isso que eu acho legal desse papo aqui, cara. Eu acho que o podcast é um momento pra gente se despir, ou seja, cara, eu não tenho medo de falar nada, entendeu? Porque, cara, eu por muito tempo... coisas que o cara vai amadurecendo, né? Eu não vou falar isso aqui porque vão achar que, eu não manjo isso aqui, eu não... Cara, foda-se, entendeu? Tipo, eu só vou conseguir entender conversando com alguém, trocando ideias, percebendo o que eu tenho que evoluir. Mas voltando ao ponto, tá? Quando é que tu deu o estalo? Cara, eu vou sair de Pelotas, tu não tava satisfeito. O que te motivou, assim, cara, a largar tudo entre aspas? Porque, cara, tu segue tocando aqui, tu faz esse vai e vem, mas assim, hoje tu não tá vivendo 100% a cena aqui, tu tá vivendo... Tu foi alçar
voos diferentes, voos maiores, né? Maiores, né, pessoal? Não menosprezando o tocar aqui, porque, cara, eu sou músico aqui. Cara, obviamente tenho as minhas contestações, assim como em qualquer cena, né? Não, Sim, o cara sim. vai pensar, não, eu vou tocar, no teu caso, pô, eu vou tocar com o sistema. Cara, vai ter os prós e contras, Sim, obviamente, sim. vai ter algo que, né? E vocês também vão ter coisas que vocês vão querer. Pô, o Esteban é um puta artista conhecido nacionalmente, internacionalmente, né? Cara, mas eu acredito que ele também tenha essa coisa de tipo, cara, eu quero mais, eu quero, né? Sim, A gente sim, sempre sim, tem com certeza. essa coisa da. Me ajuda com a palavra. Fugiu agora aqui. Essa vontade de... A vontade de querer mais, mas me fugiu a palavra aqui, mas. Enfim, Essa ambição. Ambição, perfeito. Essa ambição de, cara, eu quero mais. O que te motivou a sair daqui? O que tu aconselha a galera, cara, que daqui a pouco, cara, quer buscar novos ares e tal, né? Porque, cara, toda a cena musical, ela vai ter um limite, né? No caso aqui, Pelotas, por ser uma cidade interior, com certeza. a gente tem um limite, assim, geográfico mesmo, né? Sim. Tipo, cara, tu ir pra Porto Alegre já é um negócio assim, pô, vou tocar em Porto Alegre já parece algo, né? Então, assim, tu que é um cara que já viveu isso, né? Que já tá na estrada há muito tempo. O que te motivou, cara? Isso que eu queria saber. Eu queria entender só essa tua transição pra São Paulo, entrar pra esse lado. E, cara, deixa uma mensagem aí, porque eu acho que, cara, muita gente se inspira em ti. Pô, que massa. E a galera que tá começando, e a galera que toca, cara. Eu me inspiro em ti, muita gente se inspira. E eu digo, cara, tu é um case de sucesso, assim, de um cara que, pô, saiu de uma cidade que, pô, é difícil, cara. Tocar rock em Pelotas, né? Pra quem é da noite, cara, é uma coisa difícil, cara. Rock, pop rock, né? Aqui, e não tô criticando, tá, pessoal? Mas Pelotas é uma cidade, cara, mais inclinada ao pagode sertanejo. O mercado. Sim. Isso O mercado é um fato, ele é mais isso não aquecido, sou eu que tô falando, né? Isso é só, cara, tu sair na noite e perceber, né? Quantos artistas tem de sertanejo pagode estão com agenda mais do que um cara do pop rock, né? Isso não é mérito nem demérito. Eu lembro na Pelotense, quando eu participava lá, um abraço pro pessoal lá da Pelotense, lá no jornal regional, na Sexta Cultural, o Dudu foi participar e o Dudu tava saindo pra São Paulo. E eu lembro Biro Machado. o Biro Machado, um abração pra eles. Toda a galera lá, a Mariana, todo o pessoal. E eu lembro que tu comentou uma coisa, cara, que ficou na minha cabeça, que tu falou assim, cara... porque acho que a tua banda, não sei se era a Little Quake, pronunciei corretamente, ou se era outro projeto, falou assim, cara, a gente tá indo, tu e o Isra, a gente tá indo pra São Paulo e assim as pessoas têm que entender que tudo tem um nicho. E eu fiquei pensando naquilo, pô, vocês faziam um som que, cara, não era um som pop, era uma coisa mais lado B, né? Se bobear lado C. Vamos ver se eu tô... eu não gosto de rotular e soar mal, né, cara? Mas acho que tô rotulando... Não, é isso aí mesmo. Definindo mais ou menos o caminho ali do som que vocês faziam. Então, tipo, cara, e eu via vocês tocando em lugares fora daqui e eu penso, cara, o gurizada tá fazendo um som que não é tão comercial, digamos assim, pra uma TV, talvez. Não que não possa chegar, longe disso. Sim. Mas é mais nichado, né, cara? Sim. Não sejamos hipócritas aqui. Mais nichado. Cara, como é que tu... Até já saí do prumo da pergunta aqui, mas é isso, cara. Como é que tu identificou isso, assim, cara, eu quero sair daqui porque... E ainda mais fazendo um som que, cara, não é... claro que hoje tu toca um sistema que eu acho que é um som que já flerta mais com o pop, na minha visão, né? Como consumidor. Então, assim, cara, como é que tu deu esse estalo, assim, tipo, cara, viver de rock no Brasil, né, cara? Porque eu acho isso muito foda. Tu falou ali no DDD, cara... eu tocava mais rock, depois eu fui abrir minha cabeça e tal, e isso é muito foda também. Acho que isso agrega muito musicalmente. Pra caramba. Cara. Então, sei lá, cara, conta essa transição, sair daqui, como é que tu vê o mercado lá, dicas pra galera que quer fazer esse movimento. Acho que isso é muito foda de trocar essa ideia. Assim. Cara, eu acho que é muito o que tu falou, é ambição mesmo e muita curiosidade. Muita gente confunde ambição com ganância, né? Às vezes parece... são coisas bem diferentes, né? A ambição é tu ter vontade de sair de um ponto e chegar em outro. Exatamente. E querer muito aquilo, sabe? É mudança, enfim, é movimento, né? Ganância é tu querer chegar num ponto a qualquer custo, Exatamente. né? Se tiver que passar por cima de alguém, puxar tapete. Então são coisas bem diferentes, né? Mas, cara, depois de um tempo, quando eu comecei a trabalhar com música, que eu larguei CLT e falei, é isso, eu vou viver só disso. Eu vou ter agora que, sabe, fazer isso aqui me dá dinheiro. Eu já gastei muito dinheiro com isso daqui. Minha família já gastou muito dinheiro com isso daqui. Claro. Eu já gastei muito tempo. Agora tá na hora de dar um retorno, sabe? Agora tá na hora de me devolver esse tempo todo. E eu comecei a enxergar de uma forma diferente, sabe? E, cara, assim, o lance de viajar veio de uma forma natural, porque eu simplesmente queria tocar em outros lugares. Porque eu simplesmente tava curioso, saber como que é... Como que é lá? Tocar na noite mesmo. Cara, como que é tocar na noite em Pelotas? Eu já sei. Como que é tocar na noite em Santa Catarina? Como é que é o público lá? Como é que a galera vai me receber? Como é que é? Vou pra Santa Catarina, comecei pra lá, comecei pro Paraná. Isso muito antes de cogitar ir pra São Paulo. E tu percebeu muita diferença nesse momento antes? Algumas coisas sim, algumas coisas não. Mas enfim, é a questão da vivência mesmo, sabe? Claro. É o lance da experiência. Exato.
Conhecer pessoas diferentes, se colocar em situações diferentes, em situações desconfortáveis e aprender a encontrar um ponto de conforto, né, nessa inconstância toda, sabe? E, cara, as coisas foram rolando, eu fui aprendendo, fui conhecendo pessoas, eu sempre gostei muito de prestar atenção na fala das pessoas. Às vezes uma brincadeira, uma piada pode trazer um negócio pra mim que, putz, é isso, sabe? Às vezes uma conversa de 5 minutos. Renovar o meu renovar o parquímetro, pessoal, mas o meu segue tá, o baile, o meu tá segue o tudo baile, certo. segue o baile. Aquele lance de tu pegar um ponto, às vezes, um gancho, pra algo que vai fazer toda a diferença lá na frente. E eu tenho muito isso comigo, sabe? Eu tenho mania, sempre tive mania de anotar as coisas. Anotar em papel mesmo. Eu tô sempre com um monte, quem me conhece sabe que eu tô sempre cheio de caderninho na bolsa, na mochila, bloco de notas, eu gosto disso, de ter um lance físico. E às vezes eu anoto uma frase, uma ideia, um comentário, uma citação, enfim. E, cara, algumas coisas foram mudando. Um lance que pra mim foi assim, uma mudança absurda de mentalidade foi quando eu entendi que eu sou uma empresa, sabe? Uma banda é uma empresa e um artista é uma empresa, sabe? Um instrumentista. E isso aí mudou muito a minha maneira de lidar com o mercado. E aí eu comecei a perceber, cara, tá tudo bem eu seguir fazendo o que eu faço e tá tudo bem eu mudar o que eu faço, porque tudo vai de acordo com o objetivo que eu quero chegar, sabe? Abandonar aquela ideia de sucesso. Sucesso é tocar na rádio, no horário nobre, é tocar na televisão, Cara, sucesso pra mim, sinceramente, e isso é a minha visão, é tu estabelecer um objetivo e tu atingir isso. Pra mim isso é sucesso. Perfeito. Quando eu comecei a tocar na Independente noite... de qual ele seja e qual o tamanho desse objetivo, exato, né? Às vezes, cara, tu vai pro cara que tá começando, cara, achar um lugar pra tocar, cara, isso é sucesso. Isso o cara sucesso, conseguiu, exato. Ele conseguiu entrar numa casa, né? No Cara, teu caso, às tu já vezes tocava... é aprender a tocar uma música. Exatamente. Eu quero aprender a tocar essa música até final de semana. Aprendi, fui bem sucedido. Às vezes o cara tá isso. estudando uma música ali, cara, conseguir cantar, conseguir atingir aquela nota, conseguir fazer aquela frase, Exato. aquele melisma, seja o que for. Perfeito. E pra mim isso é sucesso. Perfeito. E assim, pode parecer um jeito romântico de ver, mas não é. Não bem pragmático, concordo sabe? Contigo. Eu não tô falando que é uma coisa assim, o que vem bem. Muito pelo contrário. É definir, estabelecer bem os pontos, as metas. Eu sempre fui um cara muito sonhador e eu continuo sendo. Só que uma coisa mas que tu sempre mudou... foi de fazer, né, cara? Então, eu sempre percebi muitos isso. sonhos se tornaram objetivos, sabe? Se tornaram metas mesmo. Coisas, literalmente, anotar no caderno, saca? Pô, a gente tá chegando no final do ano agora. Quantas coisas eu estabeleci como metas no primeiro trimestre, no primeiro semestre, até o final do ano, quantas delas eu consegui atingir, por que eu não consegui atingir algumas coisas, por que eu consegui atingir, quanto tempo levou, qual foi o caminho, sabe? Muito mais importante do que o que eu fiz foi como eu fiz, sabe? Então, assim, isso foi um lance que aos poucos foi acontecendo, só que, mais uma vez, foi um movimento natural, não foi algo forçado, algo que eu assisti alguém falando e falei, então é isso, sabe? Foi algo que eu fui construindo aos poucos, fui entendendo e que fazia sentido pra mim, que faz sentido pra mim. É uma questão muito pessoal, eu vejo. Eu tenho muitos amigos extremamente bem-sucedidos, né? De um jeito amplo de falar, que não são felizes onde eles estão, sabe? Que tocam em palcos gigantes, que são pessoas vistas como exemplo e não são felizes. E pessoas que têm uma situação que muita gente fala, putz, olha lá, lá vai o cara tocar no bar de novo. O cara tá bem, casa própria, carro, dinheiro na conta, feliz, sabe? Gosta, vai trabalhar com um sorriso no rosto. Exatamente. Curte o que faz. Então, assim, a gente tem que parar de criar principalmente agora que a gente tem tanto acesso à informação, mais uma vez falando, quebrar esses estigmas, esses estereótipos. Tudo bem que o estereótipo ele existe, ele vai continuar existindo, mas quebrar essa visão fechada, engessada de que se tu faz tal coisa é ruim. Um amigo meu esses tempos recebeu uma mensagem numa caixinha de perguntas no Instagram se ele tinha vergonha, se ele não tinha vergonha de ser músico de bar. Ele falou, cara, não. Não, inclusive não sei porque eu teria vergonha, sabe? Qual motivo eu pra vivo isso? muito bem disso, Claro. eu trabalho muito. Sim. Eu ganho muito bem. E ganha bem pra caramba mesmo, sabe? Não, óbvio, não ficar falando de valores aqui, mas ele tem uma média de ganho mensal. Cara, que eu conheço poucas pessoas que têm essa média, sabe? Pessoas com diploma, pessoas... E mais uma vez, não tô desmerecendo, comparando, eu digo assim, pra quebrar os estigmas. O pessoal acha, putz, músico de bar, músico de evento, músico de noite, cara, coitado, deve estar precisando. Cara, é uma empresa. Tudo depende de como tu enxerga, sabe? Mas por que eu fui atrás de outras coisas? Porque eu tinha essa vontade. Porque eu nunca tinha viajado de avião pra tocar, por exemplo. A primeira vez que eu fui viajar de avião pra tocar, com tudo pago, com hotel, com passagem, com alimentação, com cachê, eu achei aquilo incrível, cara. Sabe? Uma realização profissional, pessoal minha. Putz, eu consegui fazer isso. Eu consegui fazer com que alguém acredite no meu trabalho a ponto de pagar
pra me tirar de um lugar, pagar todo o deslocamento, pagar pra eu levar minhas tralhas da bateria, O me valor pagar que isso pra tinha tocar, ti, né? pagar minha alimentação e ainda eu viver essa experiência toda, sabe? É isso que eu quero. Eu quero viver isso. E aí eu vivi e falei, beleza, esse é o meu lugar. É para isso que eu vim pra São Paulo, sabe? Eu já sabia, eu já tinha essa ideia, só que até eu viver eu não sabia com 100% de... Bom, certeza tem que ser 100%, né? Mas eu não tinha com certeza essa ideia de que, não, é isso. Até que eu vivi e falei, é isso, saca? Agora, dentro disso, eu sou feliz com o que eu faço, sou muito feliz. Mas eu tenho muitas outras metas, tenho muitos objetivos, sabe? E isso se renova. E eu acho que isso é necessário, porque senão a gente fica estagnado. Com certeza. E não que essas metas tenham que ser as mesmas pra todo mundo. Que nem tu falou. Cara, quando eu comecei a tocar na noite, a minha meta era conseguir pagar as contas tocando na noite. Perfeito. E eu consegui. Como? Trabalhei pra cacete, sabe? Baixei a cabeça, tive muitas pessoas que me abriram portas, que me indicaram caminhos. Muitas que não abriram portas Muitas também. que não abriram portas, que serviram como combustível, Com certeza, sabe? que é do jogo. Faz parte, cara. Eu tive muitos amigos. Eu sou do pensamento que sozinho a gente não faz as coisas, cara. Com certeza. Ah, mas eu trabalhei, me dediquei, beleza, tu fez. Só que não adianta tu fazer a tua parte e não ter outras pessoas para fazerem a outra parte, sabe? Eu sou artista, eu vou criar as músicas, eu vou gravar, eu vou fazer um repertório. Vamos pensar que num mundo que não existe, mas vamos pensar que tu consiga compor, arranjar, gravar, mixar, masterizar, lançar, produzir, divulgar. Tu consiga fazer tudo. Vamos dizer que tu seja essa pessoa. Beleza, conseguiu fazer todo esse processo. Agora tu vai ter que fazer um show. Sem as pessoas pra assistirem e pagarem o teu cachê, tu não tem consegue nada, fazer. Claro. Sabe? Então, assim, a gente depende de pessoas. A gente depende, o movimento ele certeza. depende de pessoas, independente do que tu faça. O mundo ele funciona através de pessoas, sabe? Então, até pro lance da inteligência artificial, eu sou completamente leigo e ignorante no assunto. Mas até pra existir, alguém teve que escrever um código. Claro. Hoje o negócio existe, beleza. Mas alguém teve que criar. Sim. Não surgiu do nada. Sozinho ele não se criou sozinho, né? Exato, pessoas, cara. Então, assim, eu fui atrás de algo que eu tinha vontade, que eu tinha curiosidade de saber como funcionava. Me despertou esse interesse, essa paixão por fazer. Perfeito. E eu fui pra São Paulo por isso, cara. Eu comecei a identificar que eu queria chegar em situações que Pelotas não me possibilitaria. Não que Pelotas não seja bom, não é isso. Claro. Mas é tipo, sei lá, cara, eu quero ver neve. Não adianta ficar em Pelotas. Sim, exato. A chance de nevar aqui é quase zero. Talvez em Pelotas neve, mas a chance é muito pequena. Sim. Eu vou pra um lugar que neva. Claro. Eu quero viver tocando com artistas que viajam o país inteiro. Eu quero poder tocar em todos os estados do Brasil. Eu quero poder viajar pra fora do Brasil. Quantas pessoas eu conheço que moram em Pelotas que fazem isso hoje? Nenhuma. Sabe? Ou talvez poucas. Beleza. Quantas pessoas, onde as pessoas que eu acompanho que fazem isso vivem? A grande maioria vive em São Paulo. Então, assim, que é o eu centro vou pra de São tudo, Paulo, né, cara? sabe? E não é que eu diga, São Paulo é melhor, São Paulo, pra viver de música São Paulo. Cara, não. Depende do que tu quer fazer, entendeu? É isso. É tu identificar o ponto que tu quer chegar e aí tu conseguir traçar um caminho que é a mesma coisa que tu querer exercer uma função, uma profissão formal, né? Que existe uma faculdade. Tu vai ter que fazer uma faculdade. São módulos, são semestres, são, enfim, estruturas fixas que tu vai ter que passar por aqui, tu vai ter que aprender, tu vai ter que ser aprovado naquilo. Alguém vai ter que dizer assim, beleza, tu tá apto ou apta a desempenhar tal função. Agora tu pode ir pra próxima parte. Na música não tem muito isso. Sim. Sabe? Então a gente tem que encontrar esses caminhos, entender esses caminhos. E mais uma vez, a gente entende esses caminhos, esses processos, conhecendo pessoas que fazem isso já. Perfeito. Então, foi por isso que eu fui. Mas basicamente por ambição e por curiosidade, sabe? E por paixão pelo que eu faço. E era algo que tu queria fazer, cara, pro teu objetivo, tu tinha que sair pra alcançar aquele objetivo. Exato. Ninguém vai chegar e me dizer assim, vem, é muito bom. Exatamente. Porque isso não existe, cara, sabe? É uma coisa que a gente comprou dos filmes da Sessão da Tarde que não existe, sabe? O cara te descobriu ali, um produtor e... Esses tempos eu tava conversando com um grande amigo também, falando sobre esse lance de... eu nem lembro quem era o músico. Um guitarrista muito, muito foda. E não vem ao caso agora, enfim, também. Mas falando, cara, tal cara falou numa entrevista, eu não entendo nada de política, eu não entendo nada de economia, eu não sei falar sobre nada, eu só entendo de guitarra. E eu fiquei pensando, beleza, legal. Entende muito bem de guitarra. Perfeito. Mas aí como é que tu vai fazer o resto? Sabe? Tocar é a menor parte, né? Pra tu chegar na parte de tocar. No caso, era um guitarrista que já trabalha há muitos anos, que já tá no mercado há muitos anos, que o nome dele fala por si só. Sim, é diferente. Sim. Eu tô construindo meu nome. Eu não sou um cara conhecido, eu não sou um cara que alguém vai pensar, preciso de um baterista. Putz, o Dudu. Eu não sou esse cara. Eu não sou o Cuca Teixeira, sabe?
não sou o Carlos Bala, não sou o Eloy Casagrande, eu não sou... Enfim, eu não sou essa pessoa que alguém vai pensar imediatamente. Eu tenho que me fazer presente o tempo todo. Eu tenho que criar meu nome. Eu tenho que aprender a conversar com as pessoas. Eu tenho que aprender a vender meu peixe. Claro. Eu tenho que entender de mercado. Eu tenho que saber a maneira como posicionar. É uma empresa. Tem que saber crescer, fazer crescer a tua empresa. Exato. Eu tenho que saber o que eu não sei fazer, o que eu não consigo fazer para agora e saber quem procurar para fazer. Perfeito. Sabe? Então, assim, mais uma vez, é uma questão de autodesenvolvimento, de ficar se colocando nessa situação que é fora da nossa zona de conforto para ampliar a zona de conforto da gente. Parece às vezes papo de coach, eu sei que parece papo manjado, conversinha afiada para vender livro, vender curso, mas assim, é como eu vejo as coisas, é como eu tenho feito e é como eu vejo pessoas ao meu redor, pessoas do meu convívio, pessoas que eu não convivo, mas que eu acompanho fazendo e que eu acredito que funciona, sabe? Que eu posso sentir que vários frutos que eu pude colher, que eu tô colhendo e coisas que eu vou colher daqui a um tempo, aconteceram e acontecem, sabe? Que basicamente cara, óbvio, eu sei que tem vários outros aspectos, inclusive a gente falou sobre isso também na questão no DDD, eu sei que tem a questão de ter acesso, eu sei que tem vários pontos que vão muito além, aí vai aquela questão que tu falou de poder colocar nas escolas o acesso à informação, ao conhecimento, gerar curiosidade e mostrar para a pessoa que ela consegue, sabe? Entregar ferramentas e oportunidades para ela se autodesenvolver. Claro. Isso é outro ponto, já é uma questão social, política, claro. histórica, mas falando individualmente, sabe? Do meu ponto de vista, que é o que eu posso falar com propriedade. Cara, é identificar o que tu quer fazer e realmente encontrar alternativas para aquilo, sabe? Não adianta eu chegar em casa e assim, putz, eu não consigo tocar essa música, ficar brabo, chorar e esbravejar. Eu não vou aprender a tocar por causa disso. Eu fico brabo, eu fico puto, eu fico irritado. E não que isso não aconteça, Acontece. Esses dias eu tava, inclusive, editando um vídeo. O cara queria jogar o... Cara, eu tava esse dia editando um vídeo, inclusive, eu acho que eu não postei isso aí. Mas eu tava mostrando pros amigos uma compilação de erros meus no estúdio. Cara, eu fico enlouquecido, cara. Assim, literalmente de dar soco na parede. Não tô falando de maneira figurada, tô falando literal. De fechar a mão e dar um soco na parede. Não que eu seja uma pessoa violenta, não é isso. Sim. Mas, cara, eu fico enfurecido, cara. Só que a minha paixão por aquilo é tão grande que eu falo, como que eu não consigo fazer isso? Eu tenho que conseguir fazer isso. Até conseguir. Eu vou aprender a fazer essa merda de um jeito ou de outro. Claro. Hoje eu não consigo, vou tocar um negócio que eu já sei. Amanhã tem de novo. Pode levar uma semana, pode levar 20 anos, cara. Eu vou fazer. Perfeito. Mas é isso. Eu sou motivado por uma paixão muito grande pelo que eu faço. Eu tive essa sorte de encontrar algo que me motiva diariamente, que me serve como incentivo, sabe? Que aquela coisa, mais uma vez parecia coisa de coach. Motivação, motivo pra agir. Qual que é o meu maior motivo? É fazer o que eu faço. Esse é o meu motivo. Poder acordar amanhã e fazer a mesma coisa que eu fiz hoje, sabe? De formas diferentes. Continuar fazendo isso. Esse é o meu grande motivo. Encontrar outras alternativas, encontrar outras possibilidades dentro da minha profissão, dentro da minha rotina, dentro da minha ocupação, encontrar maneiras de impactar o ambiente onde eu convivo, sabe? O que eu posso levar de positivo através disso? Como eu posso contribuir para a sociedade? Como eu posso incentivar pessoas? Como eu posso chegar num lugar e encontrar outras pessoas que vão, de alguma forma, e deixando o ego de lado, mas acho muito mais como até uma responsabilidade social. Como que eu posso levar, chegar num lugar e servir como exemplo, como referência, eu, um cara comum, simplesmente comum, sabe? Chegar lá e dizer assim, putz, esse cara consegue, eu também consigo. Assim como várias pessoas serviram como referência pra mim e seguem servindo. Então acho que é meio que isso, cara. Eu dei uma voz gigantesca, tá? Mas não sei se eu respondi a pergunta. É isso aí, mas respondeu com certeza. Acho que foi. Certeza. Dudu, cara, eu queria que tu falasse também, assim, pra gente indo já pro nosso final. Pô, é um papo, cara, que a gente poderia ficar horas aqui, dias conversando, o papo é muito bom. E, cara, eu queria que tu falasse hoje dos teus projetos, cara, e que tu também, desse uma palhinha, assim, cara, do teu trampo autoral, alguma coisa que tu queira tocar, né? Como é que tu tá trabalhando hoje, cara? Eu sei que tem o Esteban, tu tem a Little Quake, que ainda tá... Tá adormecida, mas tá pra voltar, tá pra voltar. Eu sei que tu tem teu projeto Voz e Violão, que eu tenho visto bastante coisa. Tu tem um trabalho autoral também. E nesse Voz e Violão tu faz autoral e cover, tu mescla, como é que tu tá trabalhando hoje? E onde tu tá tocando? Eu vejo em Pelotas tu tá tocando bastante, em São Paulo também, em alguns restaurantes e bares, assim, eu vejo bastante. Fala aí pro pessoal. Cara, então, eu sou, como eu falei, eu sou apaixonado pelo que eu faço e eu não consigo ficar muito tempo sem fazer isso. Então, assim, eu preciso de alguma forma estar rodeado por música, sabe? Seja ouvindo, seja tocando, seja assistindo. Então, assim, hoje, nem tu falou, eu me enxergo como baterista
que também toca violão e canta. É isso. Mas eu me enxergo como baterista. Se eu tiver que me definir, eu sou um baterista. E é o que eu mais amo fazer, tocar bateria. Não que eu não goste de tocar violão, mas a minha maior paixão é a bateria, sabe? Então, assim, eu toco com o Esteban. Hoje eu sou baterista do projeto solo dele. A gente viaja, né? O Brasil inteiro. Agora a gente acabou de terminar uma turnê em comemoração aos 10 anos do primeiro disco. Preparando para o ano que vem. Vai ter bastante. Esse ano ainda tem algumas datas, tem bastante coisa legal. A gente toca em alguns estados aí até o final do ano. Tem show em Pelotas, inclusive. Show de bola. Quando é que é em Pelotas? Em Pelotas a gente toca dia... Cara, não lembro se é 13 de dezembro. No Johnny Jack. Show. Em paralelo com o Esteban, eu esporadicamente acompanho outros artistas em coisas pontuais, seja em eventos, seja em shows mesmo. Tem meu projeto que é Little Quake, que é um duo de baixo e bateria com o Isra. O projeto tá um pouco adormecido, a gente planeja voltar. Toca bateria e canto, o Isra toca baixo. Ele canta também? Ele canta algumas músicas também. A gente divide Os vocais. vocais. Cara, é um projeto que tá, né, parado, mas existe. Inclusive, temos coisas inéditas para lançar. Show. Por que a gente não lançou ainda? Porque não fazia sentido, né? Muita coisa acontecendo por prioridades, que não tinha falado. Claro. Uma questão de organização mesmo, né? Mas enfim, é um projeto que existe ainda. Tem muito carinho, um projeto que me levou para São Paulo. Show. Em paralelo também desenvolvo esse trabalho de intérprete, né? E aí entra tanto o lance do meu trabalho autoral. Não tem nada lançado ainda, mas em breve terei. Faço esse trabalho de intérprete, né, de versões, de covers, tanto em eventos, na noite, em estabelecimentos, tudo mais. O que eu te falei? Eu sou um cara que eu tô o tempo inteiro querendo fazer alguma coisa, então eu encontro brechas na minha agenda, por exemplo. Quando eu viajo com o Esteban, muitas vezes nós temos 2, 3 dias sem alguma apresentação. Então eu preencho as datas com outras possibilidades, com coisas que eu já sei fazer, que eu já faço. E uma dessas coisas é me apresentar com esse repertório de releituras. Então, né, por que não fazer? Ano passado, eu foquei bastante nesses eventos de bateria, esse lado mais... Não vou dizer acadêmico, mas... Workshops. Workshops, clínicas, masterclasses, coisas Inclusive, que envolvem... só puxando um gancho, como é que é o nome da empresa que tu tá? É Endorser? Sim, eu tenho algumas marcas parceiras que me patrocinam, que Isso é me bacana de apoiam. falar pro pessoal. Tem a Domain Symbols, que é uma marca de pratos, marca nacional. Quem é batera já deve ter ouvido falar, mas, cara, a Domain, assim, não é porque eu sou artista da marca. Vocês podem, inclusive, olhar o catálogo de artistas. Eu fechei contrato com a Domain há uns 2 anos atrás. Já conheço a marca desde 2015, 2016. Assim como todas as empresas que me patrocinam, eu primeiro conheci os produtos, conheci as pessoas, criei laços com as pessoas. Parece papinho, mas não é. Sim, não foi uma coisa forçada. Tu já consumia, foi criando esse laço. Eu sou o tipo de cara, não que eu acho que eu sou bom demais pra ele, não é isso, mas eu sou o tipo de cara que eu só aceito uma parceria comercial se eu realmente acho que faz sentido pra mim, se eu tenho certeza que faz sentido. Tanto que eu já tive propostas, tive propostas, assim como todo mundo que trabalha no meio. Claro. Já tive propostas e, cara, agradeci, falei, nesse momento não faz muito sentido, não que o produto não seja bom, mas não é condizente com o que eu utilizo, e eu também não tenho como oferecer algo em troca. Claro. E 100% das vezes que isso aconteceu, as pessoas agradecem dupla, né? Pela sinceridade, sabe? Porque também não adianta tu pegar um produto e dizer, isso aqui é bom pra mim. Aí dá um mês vem esse aqui, não, mas esse aqui é melhor, agora eu vou trocar. Sim. Aí daqui a pouco vem aquele outro. Não passa credibilidade nem pra quem tá consumindo a informação, né? Perfeito. Putz, o cara usava aquele e dizia que era melhor do mundo, agora esse aqui é melhor que o outro. Aí agora o outro é melhor que o outro. É meio estranho, né? Então, assim, e é uma ferramenta de trabalho, sabe? Eu não quero de graça uma coisa que eu não vou usar feliz. Eu prefiro pagar por uma ferramenta que eu vou conseguir utilizar para desempenhar uma função de uma maneira mais confortável. Mas enfim, dando volta já. Tranquilo. Domain Symbols, beijo pro Chico, Bruno, Edu, toda a equipe. Pad Gorilla, que é uma empresa de pads de bateria também, que me apoia, me patrocina. Eu tenho parceria com o aplicativo Moses, como quiserem falar, que é um aplicativo de música. Muita gente acha que é internacional, mas é brasileiro. O Geraldo, que é o fundador da empresa, que desenvolveu o código, ele mora fora do Brasil, mas a empresa é brasileira, composta por brasileiros, em sua maioria. Tenho parceria também com uma marca de Porto Alegre, que na verdade é um cara, que é o Pinote, de bags e cases. Que legal. Que é um cara fantástico também.
Enfim, é isso. São marcas que, né, que me apoiam, que acreditam no meu trabalho, que me possibilitam ter acesso a ferramentas, a equipamentos, que é um intercâmbio, sabe? É muito legal. Muitas delas me ajudaram a mudar a minha maneira de enxergar o mercado, maneira de tocar muitas vezes até, porque o equipamento ele te entrega outras possibilidades e te mostra que tem outras formas de tirar sonoridades que muitas vezes tu não aborda, né? Então, isso é legal. Mas enfim, faço em paralelo esse trabalho também de workshops, gosto muito de fazer isso. Encontrei uma outra paixão nesse meio. Inclusive, eu não sei quando isso aqui vai ao ar, esse papo, mas dia 19 Se de tudo novembro. der certo, semana que vem tá no ar. Então dá tempo Pra de quem falar. tá ouvindo, semana aí... Que dia é hoje? Hoje é dia 2? Hoje é dia 3, né? 3 Cara, já? na semana aí do dia 6 ali. Legal. Então, ó, quem tá em São Paulo, região, dia 19 de novembro vai rolar um evento muito massa no estúdio MTTS, estúdio sede do Batera Clube, em Guarulhos. Vai ser um evento muito, muito, muito foda. Eu, Leandro Ferreira, Leto, baterista do Glória, Marvin Tabosa, criador de conteúdo e baterista da banda Odeon, meu queridíssimo Israel Moraes também, baixista Esteban, Little Quake, Colomi, e o Matheus, proprietário do estúdio, responsável pelo conteúdo do Batera Clube. Nós vamos ministrar um evento, vai ter workshop, vai ter, enfim, palestra, feira de troca e venda de equipamento, brechó, de merch, tudo mais. Vai ser muito massa. Então é isso. Acompanhem lá nas redes sociais. Entre no meu Instagram, Dudu Machadon, e aí lá tem todas as informações necessárias. Show de bola. Depois a gente coloca ali na tela ali. Tem que aproveitar para fazer a propaganda, claro, né? Com certeza. Com certeza. O marqueteiro. Dudu, cara, quero te agradecer por ter topado o convite. Mas é todo meu. Foi um papo, assim, muito enriquecedor. E é isso, cara. Ver o teu exemplo aí, alçando voos, né, maiores, né, não menosprezando novamente. É que tudo, cara, hoje em dia a internet parece que a gente tem que explicar tudo, né, cara? Então, assim, né, daqui a pouco pega um corte, ele tá falando, não. Pelo Mas, contrário. assim, cara, alçando outros voos, digamos assim, né? E, cara, muito massa. E, cara, ver que tu é um cara que, assim... eu acho que o teu legado, cara, não é só o teu talento e... Tu é um cara que faz. Eu admiro muito isso. Porque eu sou Obrigado. um cara que, assim, Cara, às vezes eu sou muito autocrítico. Por muito tempo na minha vida, achar que não tava bom me impedia de fazer. Isso é uma merda. Então, cara, tá fazendo esse podcast, pra mim é algo assim, cara... Eu tô há, sei lá, mais de 2 anos pensando, cara, eu podia ter um podcast, entendeu? E aí, cara, acho que foi mês passado ou retrasado, eu falei, não, cara, eu vou fazer. Eu vou marcar e vou fazer porque... Mas enfim, então é isso, cara. Eu acho que muita gente tem vontade de fazer, né? Se espelha em ti e fazer... cara, seja na música, seja em qualquer área, né? Mas é muito legal ver o teu sucesso, né? Ver tudo que tu tá realizando, que, cara, tu botou essas metas e tu correu atrás. E eu acompanhei todo o teu processo, assim, né? E, cara, é mérito, cara. Não teve nada de mão beijada, foi tudo... E sempre, cara, com humildade, como tu sempre diz, cara, sem passar por cima de ninguém. E hoje tu tá colhendo esses frutos, né? E o teu resultado não é à toa, então te agradeço muito por ter topado. E, cara, acho que pra encerrar a gente podia faz um som aí. Fazer um som, vamos pra embora. galera, eu vou tentar te acompanhar aqui. Beleza, Vou tentar beleza. não estragar, porque a gente não combinou, que pessoal. isso. Só me passa o tom aí pra não... Obrigado, cara, pelo convite. Capaz, Quando eu me fez que o convite, agradeço, fiquei cara. muito feliz mesmo. Eu sou um cara que me conhece, sabe que eu adoro contar história e conversar. Inclusive, eu tava vindo pra cá hoje mais cedo e minha namorada falando, pelo amor de Deus, não fala demais. Porque tu começa a falar, tu pega uma reta e não para nunca mais. Capaz, cara, mas eu sou assim E aí também. o pessoal não Eu vai tentei querer não te cortar muito, assistir cara. até o final. Eu sou muito assim. Vicente, tu desliga o cronômetro aí pra nós, só pra não apitar. Não precisa cortar isso aí. O pessoal saber que é assim que acontece. É ao vivo. Quer Quer dizer, não é ao vivo, Não ao mas vivo. é A ideia é autêntico. deixar na íntegra, né? Du, obrigado mais uma vez. Cara, eu que te agradeço, Prazerzaço. mano. Sem palavras, valeu mesmo. Vamos marcar mais Muito vezes, obrigado, tomar um tamo mate, trocar uma Cara, ideia. e aqui esse fazer- formato a gente vai evoluindo, o próximo vai ser melhor ainda. Perfeito. Eu também tô começando essa história de podcast, né, cara? O segundo Cara, recém. Tá maravilhoso. Então, vamos lá. Vicente, obrigado também, viu? Às vezes Vicente o pessoal deu que fica todo por o trás da suporte. câmera não Cara, aparece, acho que não tem ninguém. É verdade. Então, cara, deixar Vicentão ali, ó, sem palavras. nesse finalzinho aqui, né, pessoal, falar do Estúdio Topcast, que é o meu estúdio do Vicente, nosso estúdio em parceria. A gente tá gravando aqui hoje num cenário um pouco diferente, fugindo do padrão mesa. Né, agradecer o Vicente por todo o apoio técnico, por comprar as minhas ideias aí, tipo, Vicente, amanhã vambora, e o Vicente tá sempre junto, não só aqui, meus vídeos todos ele tem feito, cara, é uma parceria que a gente tá aí há, sei lá, 2 anos e eu acredito muito em destino, né, cara, a gente vai se mexendo pra um lado e, cara, Deus, as forças maiores vão também
ajudando pra quem faz, né, cara? Pra quem corre atrás. Então, teu exemplo também de, cara, acho muito foda obrigado. de fazer, cara, né? Porque, eu tenho o sonho de daqui a pouco tocar com o Esteban, tocar em São Paulo, sair... Cara, faz. Sim. Né? E tu fez o corre, cara, e não é nada fácil, cara. E não é porque tu foi pra lá que é mil maravilhas e tu tá aí fazendo esse corre, né? É importante falar isso aí, cara, porque muita gente glamoriza, acha, o cara tá em São Paulo, deve estar vivendo... Cara, é o corre como se estivesse em Pelotas, só que num outro lugar, com outras oportunidades, com outras pessoas, né? Mas enfim, voltando aos agradecimentos aqui, agradecer o Vicente, cara, mandar um beijão pra Daiane, minha esposa, cara, que eu no primeiro não falei o nome dela, ela disse, tu falou um monte de gente, não falou meu nome. Tem que falar, né? tem que falar. Então, tem que falar. As pessoas que acompanham a gente diariamente, que incentivam, isso, mandar um beijão pra ela, pra Daiane, minha esposa, pra Luísa, que ela tá grávida, agora chega em abril, a nossa filha massa, aí, deixa eu meu mandar irmão. um beijo pra ela quando ela assistir, né? Mas, Então é isso aí. aqui. Então é isso aí, cara. Vamos... O que vai sair aí de som? Cara, fazer uma autoral, né? Uma autoral, com 2 certeza. acordes só. Qual é o tom aí? Só vai. Andei a pé um pouco mais pra te contar com que eu sonhei de madrugada, que eu acordei querendo te encontrar. Não tenho a pretensão de ser alguém especial que vai te responder todas as incertezas desse mundo. Seria um absurdo eu querer te ensinar. Que o tempo vai e a noite vem lembrar. E o que o tempo já tirou não quer voltar. Juro, eu vou tentar não ouvir mais nenhum disco triste. Lá em casa já não cabe mais saudade. Eu nunca sei falar as palavras certas na hora certa. Minha cabeça já não anda no lugar. É que o tempo vai e a noite vem lembrar. E o que o tempo já tirou não quer voltar. Show de bola. É isso aí, pessoal. Encerramos então o segundo episódio do Papo Acústico com o Dudu Ceroni. Espero que vocês tenham gostado do papo hoje com esse grande cara, Dudu Machado, que vai voltar com certeza. Na próxima com uma bateria, hein? Cara, vamos ter que dar um jeito. Fica o desafio. Nem né? que a gente faça com uma eletrônica. E não me vem com carrom. Não, tá, perfeito. Percussionistas e carronistas que me perdoem, mas eu sou baterista. Ele é baterista. Perfeito. Vamos deixar as redes aí do Dudu pra divulgar. Isso aí, pessoal. Fechou? Até a próxima. Valeu. Obrigado, gente. Tamo junto.